estamos aqui para mais um episódio do nosso Cinecast. O seu podcast de cinema e cultura nerd. Tudo bem por aí, Alisson? Tudo bem, Raquel? Hoje é um episódio especial aqui do nosso Cinecast, né? Especial. Todos os episódios são especiais, né? Mas esse episódio é especial, diferente, porque nós falamos muito desse filme, né? Gravamos episódio do filme anterior, falamos em papinho e estávamos com muita expectativa por vários e vários motivos para assistir Aquaman 2. Então, chegou o dia da gente falar. Nós fomos assistir Aquaman e vamos falar aí sobre Aquaman 2. A gente tava só um pouquinho ansiosos, né? A gente falava desse filme todos os dias, todos os episódios, a gente dava um jeitinho de falar sobre Aquaman. E aí chegou, hoje é sábado, né? Chegou o dia da estreia na quarta-feira, a gente já ficou meio maluco, porque aqui na cidade não teve nenhuma sessão no dia da estreia mundial, e a gente já ficou, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu mandei um e-mail pro cinema, não me responderam, tá? Mas eu mandei. E aí a gente esperou até chegar na quinta-feira, 2 dias atrás, e a gente conseguiu, até que enfim, ir assistir o Aquaman. E essa nossa ansiedade não era só pelo filme, mas sim porque todo mundo sabe que Aquaman é o último filme aí do universo que a gente conhece da DC. Então, há 3 dias atrás, olha só, Alisson, como é diferente pensar. 3 dias atrás, esse universo da DC se encerrou, né? Aquaman chegou no cinema e esse universo acabou. Então, o universo aí de mais de 10 anos de filmes, né? Terminou 10 com anos, Aquaman. né? O Homem de 10 Aço anos. foi 2013, né? 2013. Exatamente. Foi no nosso primeiro episódio, lembra que deu bem certinho 10 anos de DCU? Se eu não me engano, foi. Exatamente. E aí a gente tinha muitas expectativas, a gente estava ansioso muito para ver qual seria a forma que eles escolheriam para encerrar esse universo. Teria tantas coisas para fazer, né, Alisson? Eu acho que agora a gente vai esmiuçar. Não sei, ainda estou digerindo esse filme, parece, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente achou, a visão que a gente teve, se a nossa expectativa deu certo com a realidade que a gente encontrou depois, se não bateu, se deu errado. Eu acho que dá para a gente fazer um pouquinho sem spoilers no começo, mais uma visão geral do que a gente achou, Alisson, e depois a gente entra nos spoilers já, né? Contando, já vou dizer não muita coisa, porque não tem muito que se aprofundar nesse filme, já vou falando, mas tem algumas coisas que a gente gostaria de falar, se aconteceu, se não aconteceu, aí a gente avisa quando começar os spoilers. Aí você já percebe que tem alguma coisa errada, né? O filme do Aquaman não dá para se aprofundar. Eu sabia que ia vir essa. A hora que eu falei profundidade, eu falei, droga, não tem como eu voltar atrás. Faz sentido. Aquaman, profundidade. Isso aí. Eu vou Pressão deixar. submarina, não teve muito, não. Mas Vamos lá. Vamos lá, eu vou pedir pro Alisson começar falando, do modo geral, sem spoilers, o que ele achou do filme, se deu certo a expectativa que ele tinha, se ele se decepcionou, se foi uma nota mais baixa, o que ele achou em um geral. O máximo que a gente conseguir falar sem spoiler, depois a gente entra dentro do spoiler, Alisson. Muito bem. Na verdade, assim, a gente gravou até lá para a nossa conta no Instagram, né? Você que está aí acompanhando esse episódio, que não segue o Instagram, segue lá, cine.cast no Instagram. A gente fez algumas considerações rapidinho lá, é mais ou menos o que eu vou falar aqui também. Eu não achei um filme ruim, não, tá? Eu acho assim, ele tem uma outra, digamos assim, ele tem um objetivo que diferencia um pouco do primeiro filme, mas assim, ele é um filme bom, ele tem boas cenas, né? Boas cenas de ação, efeitos especiais, é legal. Não é um filme ruim, não achei um filme ruim, mas ele é um filme que, mais uma vez, não entrega aquilo que se esperava. Não entrega aquilo que se esperava, e eu achei ele assim meio confuso em vários momentos, coisas que demoram para ser explicadas, e aí você fica acompanhando aquela trama sem sentido, e aí de repente tem ali uma explicação. Ah, então era por isso. Mas aí assim, você fica ali, sabe? Parece que a trama não tem sentido. E aí, de repente, ela até tem, no final, ou da metade para frente, tem ali uma explicação, mas você fica boa parte do filme ali meio que, né?
esperando, né, o tal do Reino Perdido, né, que Aquaman e o Reino Perdido, e você fica ali e no final das contas, né, não vou, já estou falando spoiler aqui, mas enfim. Mas assim, eu achei que o humor também me lembrou um pouco a Liga da Justiça do Joss Whedon, em vários momentos. Né? Eu gosto muito do alívio cômico, eu acho que é bem bacana, eu gosto de dar risada, quem não gosta, né? Quem não gosta da comédia, do humor, mas me parece assim que a galera, e assim, não, né, fazendo essa comparação, mas fazendo essa comparação, o próprio filme do Thor, eu lembrei muito do filme do Thor, sabe? E Amor e Trovão. assim, não só o Amor e Trovão, mas o próprio personagem do Thor, ele não é um personagem cômico, né? E de repente o cinema transformou ele num piadista, né? E eu assim, até não acho que tem problema nisso, mas às vezes é exagerado, sabe? Né? E eu senti um pouco isso, sabe? O Aquaman ele ficou meio tiozão, assim, sabe? Sabe aquele tiozão do churrasco que faz piada sem graça? Não, e do nada ele soltava uns gritos, assim, não sei se tu percebeu. Eu contei, deu mais de 5. Do nada, assim, dava uns gritos, sabe? Parece Coisa que que não assim, condiz com o primeiro filme. parece assim, ó, sabe parece agora falando de, né, nós estamos aí nas vésperas do Natal, né? Sabe aquele tiozão assim que bebe umas cachaças nas festas de fim de ano e solta uns balão assim É mais ou menos ele. sabe assim, eu não sei, cara, achei que assim, em alguns momentos assim aquele humor meio desnecessário assim, ou A gente olhava até meio... não digo desnecessário, mas parece que não casava ali naquele momento, naquela tensão, naquela cena. E sabe que às vezes quando você tem assim um filme é, que é para pegar você pela apreensão, né? Assim, é para manter você tenso ali naquela cena, para gerar o clímax da cena. Aí a piada não casa com aquele momento. Né? Você está num momento de tensão ali, num momento e tal, e daí vem uma piada. É meio que querendo dizer assim: ó, não vai acontecer nada. Tá? Fique de boas, né? Se você que é criança, está assistindo o filme, não se preocupe que esse momento de tensão aqui não vai dar nada, né? O próprio protagonista está fazendo piada com o momento sério. Então, sei lá, não teve assim nenhum momento impactante assim que dissesse, nossa, né? E assim, por ser o último filme do universo da DC, a gente esperava que tivesse algum tipo de, né, uma conclusão, alguma coisa, ou sei lá, pelo menos uma referência, né, alguma coisa nesse sentido. Mas não, ele foi um filme bem isolado, né? É um filme do Aquaman, literalmente, né? Não faz nenhuma menção a absolutamente nada do universo DC, né? Então, assim, o universo termina sem uma conclusão, na verdade, né? O filme, para mim, a gente vai continuar fazendo uma análise sem spoiler no momento. Igual eu falei lá no Instagram, que a gente postou no dia que a gente foi assistir na quinta-feira, ele é um filme sem peso, sabe? Ele chega a ser um filme esquecível, porque ele não tem... Embora tenha uma cena com várias baleias. Exatamente, eu sabia que havia um negócio desse. Pela cara dele, eu já parei e falei, vou esperar, né? Vou esperar para vir. Mas assim, gente, ele é um filme que ele não tem peso, ele não tem... Ele é esquecível, sabe? Ele não tem grandes momentos para você lembrar dele. Infelizmente, eles não tiveram a coragem de, sabe, realmente pensar, nossa, é o último filme do universo. O que a gente quiser fazer agora, esse era o momento. Mas só fazer um Esse era o parênteses aqui. momento. Eu sei que agora é a vez da Raquel falar, mas eu vou fazer um parênteses aqui. É sem spoiler, mas eu já falei da cena da baleia, mas não falei qual cena que é. Mas assim, ó, é tão interessante que um filme do Aquaman, com o peso que ele deveria ter, com a dimensão que ele deveria ter, sabe uma cena que eu achei genial? A cena da baleia. Sabe, eu achei bem interessante assim, o roteirista ter pensado naquela situação ali, com aquela, né, com aquela situação que estava ocorrendo no filme,
ele ter pensado nas baleias, né? E aí depois, na hora dos spoilers, a gente pode explicar um pouquinho mais o que tem Sim. a ver as baleias com o contexto. Mas assim, o filme do Aquaman, o que eu achei de genial foi a cena das baleias. Até na hora que a gente tava assistindo, você falou, né? Nossa, que ideia top, né? Que ideia massa isso. Mas assim, é igual eu digo, Alisson, ele chega a ser um filme esquecível, ele não tem grandes cenas memoráveis. Esse filme, ele tinha que ter um ápice, sabe? Por quê? Porque a gente sabe que o Aquaman, ele é o maior sucesso do MCU. Foi o filme que teve a maior bilheteria até hoje. Então eles podiam aproveitar que mesmo com a onda de fracasso que tem, por exemplo, que a gente já tem aí dados de 2, 3 dias, Aquaman abriu muito bem aqui no Brasil, melhor que o primeiro filme, os primeiros dias. Tá? Então ele não tá tão ruim assim nas bilheterias. Poxa, imagina você fazer alguma coisa assim, tá todo mundo esperando, ou você se arriscar, o quanto não ia levar a gente pro cinema, sabe? Ver uma coisa diferente, um filme que tá se arriscando a fazer algo diferente, sabe? Essa é a minha maior crítica. Eu passei o filme todo esperando algo grandioso, sabe? Então se você vai assistir Aquaman esperando algo grandioso, infelizmente, você não vai ter. Então, esse era o meu maior problema, sabe? Se ele não fosse o último filme do MCU, a gente até entenderia. Opa, não, vai vir tal filme depois, tal filme depois. Tudo bem, mas é o último, sabe? O universo tá acabando, a gente não tem certeza se esses atores vão voltar, se esses personagens vão voltar. Era o momento para você fazer isso, sabe? E aí é uma coisa que a gente ficou falando depois que o filme acabou, a gente ficou tipo, nossa, sério que aquilo não aconteceu? Sério que terminou assim? Mas, voltando ao início, ele não é um filme ruim, assim como o Alisson falou. Tá longe de ser ruim. Pra mim, melhor que Besouro Azul, melhor que Shazam 2, melhor que Adão Negro, sabe? Melhor que as últimas produções da DC. Pra mim, tá Melhor que pau a... Flash. Eu ia falar isso agora. Pra mim, tá pau a pau ali com o Flash, porque é um filme que eu gosto muito, Flash. Então, ainda não sei. Eu gostei mais do Do Aquaman. Aquaman? Pra mim tá, eu teria que assistir Aquaman de novo. Eu não sei, eu senti uma vontade de assistir Aquaman de novo, porque parece que eu perdi algumas coisas, sabe? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas ele é um filme bom, gente. Ele não é um filme ruim, tá longe de ser um filme ruim. Vale a pena ir ao cinema? Eu digo que sim, tá? Eu digo que sim. É uma fotografia muito boa. O James Wan na direção. Eu adoro a direção do James Wan, principalmente em Aquaman. É muito inventiva, é muito diferente, sabe? É uma proposta diferente. E a fotografia e a direção mandam muito bem. Agora, a questão do roteiro realmente fica ali em segundo plano, sabe? A gente vê que muitas coisas foram cortadas. Depois a gente pode falar mais. Eu percebi durante o filme muitas coisas picotadas, sabe? Uma cena ali, de repente. E aí, quando a gente vai pensar no filme, a gente fica, tá, isso aqui aconteceu antes ou depois? De tanto picote que o filme teve, sabe? Então, aconteceu isso com os últimos filmes da DC e a Aquaman acabou acontecendo isso também. Né? Deve ter sido ali na pós-produção. Tiraram cenas, colocaram cenas e acabou algumas partes virando uma bagunça. Até eu lembro que o Alisson falou que o filme pegou ele da metade para frente, porque realmente, na primeira metade, ficou bem confuso, se esqueceram do Reino Perdido, sabe? Então foi uma construção muito lenta. Mas depois do meio para frente, realmente do segundo ato, terceiro ato, ele melhora bastante. Ele não é um filme ruim, mas a gente já vai falar com spoilers por que a gente acha que ele tem muitos defeitos, né? Principalmente se a gente comparar com o primeiro filme de 2018, Alisson, até a questão de CGI, em alguns momentos pegou a gente, né? Teve um momento ali com a Mary, com o Aquaman, que a gente se olhou. Nossa, aquilo doeu em mim. A gente se olhou e o Alisson falou assim: Meu Deus, aquilo ali ficou muito artificial. E eu falei: Na Parece um hora. jogo. Na Nossa, hora. não, parecia um jogo, sabe? Um bonequinho se mexendo. Foi coisa de 5 Nossa. segundos. Foi Assim, coisa de. essa cena foi engraçado porque a gente foi na mesma sessão, né? A gente foi junto assistir. E na hora, assim, né? Eu tava assim, na hora que apareceu, eu só olhei pra Raquel assim e falei: que é Que isso, né? artificial. Nossa, muito bom. Parecia muito artificial, assim, muito. Essa cena especificamente ficou. E é tipo assim, 5 Parecia, segundos. realmente parecia que a gente estava vendo um gráfico de jogo, né? Parecia os bonequinhos assim, quando Exatamente. você, no controle, você Parecia vai, dois sabe? bonequinhos assim, né? Nossa, muito artificial. E é uma cena muito rápida, mas a hora que tu percebe, tu tira, sabe? Eles Mas é do olhar. engraçado que assim, é uma Se cena você olhar rápida, pro. mas ela é tão mal feita, vou dizer assim, que não tem como não perceber.
Eu acho que até uma pessoa assim que não, porque, claro, eu não fui assistir o filme, eu nunca vou assistir o filme para ficar caçando os defeitos ali. A gente vai para Sim. assistir o filme, né? Mas essa Por cena é mais que os muito. defeitos que vêm até nós, a gente não tem culpa. Mas essa cena ela é muito, muito nítido, assim, né? O CGI ali, muito claro, assim, ficou muito ruim. E aí eu penso, às vezes foi até um próprio desleixo ali da questão da direção do CGI, porque é uma cena muito rápida. Acho que eles poderiam ter dado uma atenção maior, porque a gente sabe que no primeiro filme não teve, acho que nenhuma cena que a gente tenha parado e pensado assim, nossa, que CGI ruim. Viu? E na verdade Sabe? é uma cena desnecessária, né? Desnecessário. Porque assim, porque, enfim, não é para não dar spoiler agora, né? Mas assim, é um segundinho, 2 segundinhos de cena que se tivesse, por exemplo, cortado da edição do filme, não faria diferença, né? Exatamente. Então, assim, é aquela cena, porque, claro, tudo bem você pegar assim, eu tenho uma cena aqui que o CGI tá ruim, mas é uma cena que precisa Nossa, estar no filme, né? essa Por do. exemplo, o Superman lá do Joss Whedon. Mas assim, naquele caso ali, a cena não. É só eles escalando lá, então assim, não precisaria. Podia ter cortado ela e Não, tava tudo certo. e assim, é uma cena que curta, mas que te tira do filme, tanto que a gente ficou comentando sobre ela. Então, tipo, querendo ou não, é ruim, porque tava numa crescente boa o filme naquele momento, sabe? Aí, de repente, tem uma ceninha daquela que a gente pensa, putz, o filme de 5 anos atrás não teve, sabe? Por isso que é bem notável que o filme mexeram muito nele depois, entende? Às vezes até colocaram essa cena depois, porque ela parece muito desconexa com o restante do filme, sabe? Mas é isso, ele não é um filme ruim. Ele é um filme bom, só que como o último filme da DC, eu acho que a expectativa de todo mundo era muito alta que acontecesse certas coisas, e infelizmente não tiveram a coragem. É um filme que a ação dele, os momentos de combate, os momentos de ação, eu achei bem melhor do que o primeiro filme, sabe? A coreografia das lutas, nossa, às vezes a gente Sério? virava pro lado, eu achei melhor. Às vezes eu virava pro lado e falava, ai, nossa, deu em mim, sabe? Parecia muito uma coisa muito real, assim, sabe? Não, é bom, é bom, é bom. Agora tu Eu me. fez eu pensar, eu não tinha feito essa comparação. Cara, eu gosto Uhum. muito do primeiro filme, eu acho as Não, cenas muito sim, boas. excelente. É, Mas não tinha aqui, pensado nisso. Alisson, Não sei se melhor, não sei, na minha opinião, no caso, uhum, né? Mas realmente, as cenas de luta são bem eu boas. A achei. outra, assim, vamos falar depois na hora, né, Uhum, quando a gente falar mais com spoilers, a questão das conveniências de roteiro, que teve muita eu ia conveniência, falar mas agora. assim, um destaque especial aí pro ator que faz o Arraia, né? Olha, eu acho ele muito bom, cara. Ele é muito Uma bom. das melhores interpretações do filme, Ele passa uma e eu tava raiva. com medo que ele soltasse uma piadinha. Nossa, ia estragar muito. Só Nossa, faltou ele fazer piada, Alisson, né? graças a Deus que não fizeram isso. Só faltou ele. Já vamos falar sobre isso, inclusive. Gente, então assim, é um filme bom, só que infelizmente, pela expectativa que todo mundo tinha como sendo o último filme, faltou coragem de investir um pouco mais pesado em fazer realmente o filme ter um peso forte, de fazer a gente sentir, de fazer a gente olhar, nossa, eles passaram por tudo isso e teve uma consequência, sabe? É um filme sem consequência para mim, entende? E acaba tirando o peso. A gente pensa assim, parece mais um filme da DC, sabe? Por mais que eu tenha gostado muito dos momentos de ação, eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. É muito mais brutal, Alisson, nesse sentido que eu falei de ser melhor do que o primeiro filme. Os momentos de combate, os momentos de luta parecem ser muito mais brutal, sabe? Nossa, de apanhar mais, de, assim, coisas assim que eu fiquei, eu olhava pro lado e falava, nossa, chega, tá bom, já deu, sabe? Uma coisa brutal, realmente, tu ficar meio ali sem fôlego, foi o que eu senti. Então, foi a parte que eu mais gostei, realmente, foi da questão da ação. Mas é um filme bom, eu acho que o Alisson também recomenda que vá ao cinema assistir, né? Não porque a nossa expectativa foi um pouco frustrada, que a de vocês também vai ser, né? Às vezes não, para quem não tem muita referência da HQ, por exemplo, né, Alisson, que algumas coisas poderiam ser adaptadas, pode ser que goste mais do que a gente, né? Agora, quem sabe as possibilidades ou compreende ali um pouquinho de que, nossa, eles poderiam ter forçado algo a mais, sabe? Aí realmente a gente E o mais acaba doido é que sentindo um pouco de frustração. algumas Vamos pro coisas spoiler já. eles sabiam. Algumas coisas eles sabiam que os fãs queriam, tanto que fizeram piadinha e não fizeram acontecer. Gente, acabou o momento sem spoiler. Vamos entrar nos spoilers agora. 1, 2, 3. Gente,
Aquaman não perdeu a mão. Não perdeu. Alisson, isso aí eu nunca vou esquecer. Nunca vou. E fizeram piadinha com isso, gente. Não foi nenhuma. Acho que foi umas 3 vezes, né, Alisson, que fizeram piadinha com Sim. isso? Teve uns O que que ele. dois. O que que era aquele Teve. rei? Ele é Então. um crustáceo? Não é um crustáceo. Acho que é. Ele É é porque assim, sim, os reinos, né? Os cara. reinos ali, os 7 reinos ali. Por isso que eu digo que lembra muito o Thor. Tem até os Lembra? 7 reinos. Mas assim, ó, tem os reinos submarinos lá e tem que eu acho que ele é tipo um caranguejo, né? É, vou dizer que é um Acho que é um crustáceo, porque eu crustáceo, o não vou reino dos lembrar o nome dele. crustáceos lá. Deixa eu ver se E eu ele acho perde a aqui. garra, né? E aí ele aparece, Não. ó, cortaram a minha garra. E E a... o vilão, que é para ser o vilão principal, outra grande crítica que eu tenho aí, também aparece sem a mão, né? E o Aquaman não perdeu a mão. Assim. Gente, é muito ruim. Não, não é muito ruim. Mas é porque a hora que o crustáceo chega, depois que eles se juntam lá no final, né? Que eles estavam todos ali junto na batalha e tal. Ele chega, a câmera dá um zoom na mão dele, assim. Aí você fica. Não acredito. Sabe? Na nossa cara, tipo, ó, eu vou fazer aquele ali perder a mão, que eu sei que vocês estão esperando, e o Aquaman não vai acontecer nada com ele. A hora, sabe aquele risinho, tipo assim, eu não acredito que fizeram um negócio desse. E não foi nenhuma vez, porque a hora que eu ia dizer o Homem-Árvore, que parece muito uma árvore, o rei lá do Reino Eu sou o Perdido, Groot. a hora que ele reaparece, eu olhei pro Alice e falei, até ele não tem mão. Falei, gente, não, eu tinha que desabafar sobre isso, Alice. Olha, é o principal do filme. Tipo, é É, não colocar um peso, Alisson. Eu tinha. falei, eu pareço uma pessoa cruel. Poxa, poderia ter matado a mãe Gente, dele, o pai dele, vamos falar a verdade. viu? Mas assim, ó, até não precisaria nem ter matado ninguém. Mas a mão, gente, Fazer todo mundo perder a mão. seria sensacional o Aquaman com o gancho lá, né? Que é Bah. característico do personagem, dos quadrinhos, das animações, enfim. Eles poderiam, como a Raquel falou, eles poderiam ter, claro, teve momentos ali de tensão, mas é um momento que não resulta em nada, não tem nenhuma consequência. Não. Né? Então, assim, quando a gente assistiu os trailers, né, a gente viu lá que aparecia a casa do pai do farol, né, Pegando fogo. destruída. Nossa, vão matar o pai dele. Uhum. Não acontece nada. Sequestra o filho, né? Nos O quadrinhos bebê. acontece isso. O Acontece. filho vai sequestrado e aí ele próprio acaba cortando a própria mão para Uhum. resgatar o filho, né? Eu falei, nossa, e agora, né? Vai rolar esse trem. Não Nossa, acontece nada. imagina se tivesse acontecido isso. E assim, tu sabe que eu percebi que por mais que eles levaram o menino lá, por mais que teve o lance, sei lá, do vilão com a faca, né? Vou matar Uhum. a criança e tal. Parece que em nenhum momento teve assim uma tensão relacionada à vida da criança, sabe? Sim. Eles poderiam ter feito alguma coisa nesse sentido, assim, de realmente te dar aquela sensação de que a vida da criança está em perigo, né? E aí ele precisar fazer alguma coisa extraordinária para salvar a Uhum. criança. Que é o que acontece nos quadrinhos, o que acontece até na animação, né? Também acontece isso. Né, que aí ele vai lá e, como ele está preso e a criança vai morrer, ele não tem o que fazer, ele vai lá e corta a própria mão para se Sim. libertar, né? E aí depois os Atlantes vão lá e Claro, fazem. é uma cena pesada, assim, quando ele chega lá, pega o bebê. Gente, a gente vai pular algumas coisas, tá? Pra quem tá aqui nos spoilers já deve ter assistido, então vai entender o que a gente tá falando. Foi uma cena legal ali de quando ele chega na casa e o pai, acho que o que o vô foi pegar? Acabou a luz? Alguma coisa assim. E ele vai pro lado e de repente o Arraia tá ali. Essa cena é muito legal. O Arraia tá no escuro, e vem o olho vermelho dele assim. Nossa, bem intenso. E aí, tá, ele vai lá, a gente acha que aconteceu alguma coisa com o pai dele. Gente, ali era o momento, sabe? Aí depois na outra cena, quando volta e ele já tá, né, que a mãe do Aquaman já tá lá com ele tá entubado, a gente já pensa, esse aí não morre mais. Sabe? Foi só para aquele momento de ápice mesmo, de tensão, que a gente pensa, opa, agora que vai matar, pegou o bebê, sabe? E aí, qual que é o problema? Eu acho que o trailer, ele entregou muita coisa. Ele pelo menos não mentiu, mas ele entregou muita coisa. A única cena que mostra a casa pegando fogo é a cena que aparece no trailer.
sabe? Eles poderiam ter feito um pouquinho mais sobre isso, ter feito uma cena maior ali com a casa pegando fogo e tudo mais. Nossa, mas foi rápido igual no trailer. Viu? Mas Sabe, você, Alisson? eu não sei se você percebeu, até essas cenas, eu assim, não sei, me parece que faltou um pouco desse lance mais emocional, assim. Por exemplo, até naquela cena que o Arraia ataca a Mera, né? Ele ataca ela, assim, e aparece ela, né, toda ferida, assim, queimada, né, no E a peito, gente assim, olha e pensa, não vai tal. morrer. E, não, mas a hora que acontece isso, o Aquaman chega ali e começa a lutar com ele. Sabe que eu percebi, Uhum. assim, que fala assim, ele até fala alguma coisa da minha esposa, da minha mulher, agora não lembro Não qual é a toca na fala. minha esposa. Não, mas assim, uma coisa bem, parece que o personagem não sente né, o ataque ao familiar, assim, parece que ele não brota aquela espírito protetor, assim, sei lá. Uhum. Ele tá ali, claro, ele luta, ele protege e tal, ele tem uma fala relacionada a isso, mas sei lá, parece que não é tão É evidente. muito Parece que aquela superficial. química toda que teve no primeiro filme, parece que ela não rola, né? E aí, assim, daí aparece a Mera lá toda queimada, assim, né? Que o Arraia acertou ela com os raios lá. Aí, beleza, daí ela vai lá pra enfermaria Atlante lá, e na outra cena ela já aparece totalmente curada, né? Claro, a Uhum. gente sabe que tem todo o lance da água do mar, né? Que eles se curam mais rápido, mas aí perde todo o peso, né? É, Até eu confesso que a hora que aconteceu essa cena da Mera, eu pensei assim, opa, acharam um jeito de colocar a Amber Heard para escanteio, né? Porque a gente uhum. sabe que aí tem todo o lance, né, da atriz e tal, de O boicotar a Johnny atriz, Depp. de cortar a cena Uhum. dela. E aí a hora assim, já logo de cara que ela vai lutar e ela já sai ferida, assim, muito ferida, né? Porque ela parece toda ferida, assim, toda Tipo, queimada, né? queimada, assim. Pescoço, assim, ela se queima toda. A hora que ela apareceu ali toda queimada, e eu pensei assim, primeira coisa que eu pensei, pronto, mataram a Mera para pronto, né? Não vão Pra ter mais escantear. preocupação com a personagem. Mas aí depois não, ela aparece, ela não morreu, né? Ela vai Ela lá, apareceu até mais do que a gente ela pensava, né? isso, ela aparece lá no hospital, lá, enfim. Mas aí eu pensei isso, né? Falei, não, Uhum. vão deixar ela agora se recuperando, né? Vão dar a desculpa de que a Mera tá lá se recuperando para não colocar a atriz, enfim, né? Por conta de todo aquele lance com a Amber Heard. Mas aí não, de repente ela já aparece curada, né? Uhum. Então o ataque né? Parece o Van Diesel em Velozes e Furiosos, ele não se machuca. Não, exatamente. E assim, Alice, igual a gente tava falando, é muita conveniência, né? Tipo, ai, voltou. Porque assim, gente, no início do filme, o Arraia Negra, ele quer porque quer encontrar Atlantis, né? É isso. O que acontece? Que eu até lembro que o Alisson falou que da metade para frente do filme, para ele foi melhor. Porque o primeiro ato do filme, ele é mais lento, né, Alisson? É ali, aí a gente percebe que o Arraia Negra ele tem toda uma equipe trabalhando junto com ele, né? Que quer encontrar Atlantis. Ele quer matar o Aquaman. Ele quer se vingar do Aquaman, ele quer matar todo mundo do Aquaman, e é isso. Só que na Primeiro que verdade já... ele Nossa! foguetes, 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 foguetes. Não sei se Primeiro, saiu aí, mas muitos foguetes. vou confessar uma coisa, que já me deu uma cansada do Arraia Negra ser o vilão aqui nesse filme. Ele já é o vilão do primeiro filme, sabe? Parecia que queria dar uma de Thanos, assim. Ai, vamos fazer com que 2 filmes seja um vilão só. Pra mim, na minha visão, deu uma cansadinha, sabe? Eu não sei você, Alisson. Não foi ruim. Ele foi um ótimo vilão aqui. Inclusive, ele foi melhor que no primeiro filme. Não sei se é por questão da atuação, mas ele foi muito bem nesse filme. Mas eu senti um cansaço já, sabe? 2 filmes, assim, o mesmo vilão, parece que É, muito parecido com o primeiro filme. na, Entende? na realidade, assim, tem umas coisas bem complicadas, assim, porque o Arraia Negra, claro, no primeiro filme, teoricamente, o vilão é o Warren, né? Ele, Exatamente. ele é, assim, um vilão coadjuvante, vamos dizer assim. Mas Uhum. ele faz um papel muito interessante, Tem 2 vilões, na verdade, né? uma introdução muito bacana. E daí, neste filme, o vilão. Aí que tá, né? Nesse filme, teoricamente, ele é a arma, mas o vilão seria o. Não sei nem o nome da criatura, que é o irmão do Atlan.
lá que é aquele que estava congelado lá. Teoricamente, ele que é o vilão, O o grande, Homem-Árvore. é o, o Puro Groot da tronco de DC. árvore. O Groot da DC. Teoricamente, ele que é a grande mente maligna ali, e aí o Arraia é a arma que ele usa para desenvolver as coisas. Mas assim, voltando lá nessa questão, então ele quer encontrar a Atlântida, na realidade ele quer matar o Aquaman, mas ele está procurando a Atlântida não para matar o Aquaman em Atlântida, ele quer tecnologia para Ele quer tecnologia. reconstruir a roupa que foi destruída lá no outro A filme. armadura dele não tem como ser reconstruída se não for Com a tecnologia Atlântida. da Atlântida, Então né? ele está procurando Atlântida para fazer isso. Mas aí é interessante que é uma sucessão de conveniências muito grande, né? Aí que eu digo. Eles estão lá procurando, daí tem um professor lá e tal, que teoricamente eu não sei como, porque ou eu perdi essa parte ou não tem. Ele meio que descobre a localização de alguma coisa e eles estão lá no meio do Na Ártico. verdade, Alice, eles têm uma equipe, então eles têm tipo uns sensores, alguma coisa assim que detecta certas coisas. E aí eles acabaram detectando, né? Tudo aquilo ali por conta da aparelhagem que eles têm também. Então Mas eles estavam, mas é bem conveniente, porque eles é meio estavam lá na conveniente, geleira, né? né? E assim, ó, e tem uma outra coisa que é conveniente também. Beleza, teoricamente, pela própria dinâmica, pela própria explicação do filme, esse reino perdido, ele é o reino do irmão do Atlan, Uhum. né? Desse rei que usou Ninguém vai magia das lembrar o nome. trevas, né? Fica uma coisa meio, né? Uma magia das trevas, sei É lá, e uma ele magia verde. é uma magia lá, loucuragem, que ele construiu um tridente do mal lá, né? Que Vai destruir seria um negócio meio assim: o Atlan tem o tridente do bem e o outro tem o tridente do o mal. É tridente do mal. mais ou menos isso. Mas Isso. enfim, e aí o Atlan teria aprisionado, e daí com esse tridente do mal aí, esse irmão do Atlan transformou todo o reino dele, que era um outro reino diferente de Atlantis, assim como tem vários reinos, né? Então Atlantis tem vários reinos, tem lá os Lula Molusco lá, tem uns que são meio sereia, outros são os pescadores e tal, e o Sim. outro dos reinos era do irmão do Atlan. Então ele Uhum. transformou toda essa galera em meio monstros, assim. Parece a galera do Poço, lá do Fosso do outro filme, né? Ele quase fica só a caveira, né? Vai Ele transformou destruir, com vai esse poder destruir. das trevas, aí ele meio que transformou a galera toda em monstros e tal. E aí o Atlan aprisionou eles como se congelou eles, né? Uhum. Congelou eles lá e tá todo mundo congeladinho lá, enfim, seria essa uma espécie de prisão dessa galera toda. E Eles estão assim, congelados. bem. O que parece é que é bem embaixo das geleiras, né? Então, mas O que dá a teoricamente, impressão. Bem assim. pelo Porque que a eles gente vê estavam na em lógica do cima nas filme, primeiras cenas, né? Então ele pelo que a meio gente que as geleiras vão meio que se. Não é derretendo, mas vai se abrindo. Foi feito tipo um rasgo, né? E elas vão se abrindo e eles vão caindo. Então o que dá a entender é que eles estão bem abaixo das geleiras. Mas aí assim, Por ó, isso que tem o fica lance confuso. da. Só que aí assim, tem o lance, agora eu fiquei uma dúvida. Tem o lance lá do aquecimento global que o Arraia Uhum. começa a. Só que olha só como é interessante, né? É conveniente, e eu não, pelo menos eu não vi que se ficou muito claro isso. É conveniente porque assim. Beleza, eles encontram, né, com essa aparelhagem, eles encontram que ali naquele lugar tem tecnologia atlântica. Isso. Mas por acaso acontece lá uma espécie de terremoto, né? Uhum. As geleiras abrem e as E eles pessoas vão caem lá caindo. e de repente Exato. eles estão ali e eles já estão diante de tudo aquilo, né? E aí já vem o Arraia e já vem a equipe E dele, eles daí já eles mergulham lá começam. e ele já encontra o tridente do mal lá. Eles encontram, tipo, as pessoas aprisionadas dentro do gelo, É, né? E deles, de E repente, tá tudo ali. aquela criatura que ataca eles logo que eles caem também, de repente ela some e não aparece mais no resto do Não filme, eu tem não vi. mais explicação Porque ela tem sobre uma, ela. teoricamente, aí não fica, sabe, eu fiquei pensando assim, a hora que apareceu aquela criatura, eu fiquei, deve ser mais ou menos que nem o lance do tridente do Aquaman lá no outro filme, né? Uhum, Que tinha o Kraken lá que protegia o tridente, né? E uhum. aí, nesse caso ali, eu falo, deve ser um negócio meio assim, né? Essa criatura deve proteger esse tridente do mal. Mas aí ela simplesmente não aparece mais o resto do filme. Não tem mais explicação sobre ela, nada. E agora veio outra pergunta aqui, olha só como a gente começa a falar, começa a vir dúvidas, né? E o Karaten, né? O Kraken, não lembro agora como era o nome da criatura lá do primeiro filme.
que inclusive o Aquaman usa ela na batalha final, né? Ela ajuda lá na batalha final do primeiro filme. Também não apareceu mais, né? Pois é, Foi não tem substituída por um continuidade polvo. as coisas. Eu Foi ia falar substituída. agora do polvo. O polvo, toda vez que ele aparecia, sabe o que me lembrou? A cabra do Thor, Amor e Trovão. Toda vez que aparecia, era aquele da cabra, né? Aí tinha que dar risada. Esse aqui foi o do polvo. Mas o barulho dele é bem menor, né? O som que ele faz. Mas era muito engraçadinho. Toda vez que ele aparecia, eu dava risada. Mas Mas é um enfim, então artifício assim, ali, né? De roteiro. uma série de conveniências, né? É Daí um ele artifício de roteiro, o polvo. encontra o tridente. Aí sim, depois disso, eu acho que é depois disso é que ele começa a ir atrás daquele material lá, aquele combustível, Uhum, que que precisa daí do sim. combustível. E daí sim, aí sim começa a ter uma lógica aí, porque daí, claro, esse combustível ele começa a gerar um aquecimento global e o aquecimento, teoricamente, ele vai Uhum, servir para derreter as geleiras para poder libertar o Reino Perdido, exato. né? Então, assim, ele começa a utilizar esse combustível para aquecer o mundo, aquecer o planeta, e aí o aquecimento global começa a derreter as geleiras para eles Exato. poderem libertarem É uma essas sequência de. criaturas. Uhum. Aí sim, mas aí, só que assim, até chegar ali foi muito conveniente as coisas que foram acontecendo, Foi, né? bem conveniente. O primeiro filme ele já fala muito sobre a questão ambiental, né? Sempre achei legal a forma como ele traz. Esse segundo é bem importante falar da questão do aquecimento global. A gente consegue fazer vários paralelos com a realidade mesmo. É bem real assim o que eles trazem, sabe? Só que em alguns momentos que eles abordavam essa questão do aquecimento global, parecia que eles esqueciam todo o arco do Aquaman de lado, sabe? Foi o que eu senti. Parecia que eram arcos assim, 1, 2, 3, 4 arcos no filme. E aí, quando vinha para esse lado do aquecimento global, parecia que todo lado do Aquaman eles deixavam de lado, ficava em segundo plano, sabe? Então, essa foi a minha crítica, deles não conseguir fazer uma coisa junto com a outra. Então, às vezes era muito separado. E por isso que a gente achou que o primeiro ato ele era um pouco arrastado, sabe? Viu? Era E na muito, verdade, muito assim, ó, separado as coisas. Daí era tem até umas, confuso de entender. e tem umas coisas assim, a gente vai pulando aqui, né? Tem uma coisa que eu Uhum. ia falar, agora eu vou falar de outra. O início do filme, eu achei eles quiseram dar uma forçada, assim, naquele Aquaman, família e tal, daí tem umas cenas ali, né, dele com o bebezinho. Na Em verdade, o que que eles casa. fizeram? Eles quiseram criar um vínculo afetivo do Aquaman com o bebê, já no início do filme, trazendo essa perspectiva de família, dele trocando fralda e tal. É legal as cenas, mas eles não conseguiram criar o vínculo. Não parece Talvez aquela verdadeiro. cena onde o menininho está conversando com os peixinhos no aquário, foi o mais legal ali, né? O Foi. bebezinho tá lá e tal, e eles conseguem e tal, mas eu achei assim que eles tentaram, mas não conseguiram fazer, e acaba ficando meio desproporcional, né? É Ele que tá foi. ali, ele parece um Homem-Aranha ali, né? Lá, e as roupas penduradas no varal, e ele trocando Uhum. fralda, bababá. Daí daqui a pouco ele é o rei da Atlântida, tá lá, Daí não, a Mera sabe? em casa também, sabe? Parece que É... não casa, sabe? Parece que não casa assim uma coisa com a outra. Eu entendi que eles Uhum. quiseram meio que fazer uma distinção de quem é o Aquaman em Terra e quem é o Aquaman em Atlântida, É o né? Então Aquaman o gay ali, Arthur né? assim em Terra, ele é um que nem nós assim, né? Ele tá lá cuidando da casa, limpando a casa, lavando roupa, trocando fralda e ali aquela vida bem comum. E em Atlântida ele é o rei de Atlântida, mas assim, o paralelo acabou sendo tão grande, né? O contraste foi tão grande que ficou um pouco estranho. Eu só acho que o trailer entregou demais, Alisson. Daí acabou ficando essa parte do Arthur em casa ali muito forçado. Porque lá no trailer tem vários momentos que aparecem. E aqui é tipo 5 minutos. E aí é basicamente o que a gente viu no trailer. Lá da varanda, das roupas dele em casa com o bebê. Então acho que ficou muito forçado, uma coisa muito rápida. Deveria ter sido abordado mais. Uma coisa que eu gostei foi que lá no reino, quando ele volta, lá quando ele precisa voltar, tem esse debate, né? Você fica mais na superfície do que aqui. A gente precisa de um rei presente, sabe? Então eu gostei que eles trouxeram essa questão lá para o reino de Atlântida, entendeu? Então não deixaram isso vago. Realmente, para eles estava afetando que ele não tinha o tempo todo para eles e, né, acabava ficando mais na superfície do que ali. Então eu gostei desse paralelo, que eles não esqueceram disso, sabe? Foi Uhum. interessante. Porque acaba sendo um conflito, querendo ou não.
Tá. Outra coisa, Raquel, duas coisas que eu Hum, não posso esquecer. Primeiro, hum, eu tenho um problema de lógica com esses uhum, filmes de universo compartilhado, uhum, porque é a mesma coisa com séries, né? Tem umas coisas assim que não faz sentido na minha cabeça. Claro, não faz sentido, né? É óbvio que é ficção, mas assim, a gente precisa. Eles poderiam pensar nessas coisas, né? Por exemplo, vou dar fazer um paralelo aqui. Tu vai lá claro, assistir as séries lá da CW, por exemplo. sim. Aí você tem ali um crossover, né, com personagens do universo, daquele universo compartilhado. É, o Às vezes Flash, você o tem, Arrow. às vezes você tem um vilão que é meia boca, mas como o episódio é para ser crossover, por algum motivo sem noção, eles reúnem toda a liga extraordinária ali, né? Supergirl, para enfrentar aquele vilão meia boca. E aí, às vezes, eles estão enfrentando coisas realmente que tu pensa, nossa, agora o mundo vai acabar. Uhum. E simplesmente eles nem se lembram da existência desses outros personagens. Isso parece tão incoerente, sabe? Então, assim, a gente tá ali no filme do Aquaman, eu acho isso muito legal. Porque, assim, quando a gente fala, e por isso que eu viajo um pouco aqui no pensamento. Eu gostei muito dos quadrinhos da Nova 52 naquele período ali que eles fizeram um romance do Superman com a Mulher Maravilha. Uhum. Foi assim, alguns números de HQs que eu achei muito bom. Por quê? Por conta do universo mitológico da Mulher Maravilha, não era nem por causa do romance, Uhum. né? Mas assim, o fato do Superman estar ali, no caso, namorando com ela, inseriu ele dentro do universo mitológico. Então, assim, caramba, eles enfrentaram o Apollo, eles enfrentaram umas paradas que é do nível dele, sabe? Então, assim, um dos problemas do Superman é exatamente Abre um leque, né? achar vilões no nível dele para ter uma coisa legal. E aí, quando ele estava ali, ele estava inserido dentro do universo da Mulher Maravilha, que é um universo mitológico, então tem personagem poderoso pra caramba. O universo do Aquaman também, e isso, assim, faz isso ser bacana. Quando a gente está falando de Batman, está falando do Flash, está falando desses outros personagens, a gente não, assim, ou você inventa um alienígena, alguma coisa para atacar ali, senão, né, não tem, assim, um universo. Ou é Uhum. uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que cai numa bacia de radiação e ganha superpoderes, enfim. É isso, não é um universo inteiro de seres diferentes. E o Aquaman tem essa vantagem. Ele tá numa parada que ele pode usar um universo inteiro de seres Ah, desconhecidos, quantas de possibilidades, né? é imenso as possibilidades. Só se você pegando só as criaturas dos sete reinos submarinos ali, o autor ele tem liberdade criativa, porque não Nossa. são criaturas conhecidas. Então ele pode inventar ser ali do nada, Nossa, a vamos gente tá inventar falando aqui de questão do oceano, né? É gigante. ele pode Nossa, são inventar tantas muita possibilidades. coisa, sabe? Então, assim, e isso é bem legal nessa questão do universo compartilhado. Só que aí você pensa assim: o Aquaman faz parte da Liga da Justiça. E eles chamam o Aquaman para enfrentar esses mequetrefezinhos que aparecem aí de vez em quando. Aí você tem um universo loucuragem aí de mundo perdido e tal e coisa. Uhum. E eles nem citam a Liga da Justiça, cara. Eu fico louca com isso. Aí, assim, ó, não sei se você teve essa percepção, mas aí eles estão ali e aí o Arraia desaparece e aí ele fala assim, eu sei, o filme esse, Aquaman 2, o propósito principal dele, tanto que a Mera ela não aparece muito realmente, não sei se foi por conta de que a atriz realmente foi cortada, ou se Uhum. talvez era essa, porque assim, apesar dela não aparecer muito, a história do filme faz sentido, Faz sentido né? ela aparecer Porque menos a nesse filme. lógica do filme é a relação dele com o Orm, né? Exato. Então, tudo E a aquilo que foi gente nem falou construído, do Orm ainda, já vamos falar, gente. vamos lá. Assim, ó, tudo aquilo que foi construído no início, no primeiro filme entre Aquaman e Mera, a Uhum. relação era o primeiro filme o foco era a relação Aquaman e Mera. Nesse segundo filme é mais Aquaman e Orm. Então a Mera ela fica um pouco de escanteio, E mas não faz fica sentido. estranho. Faz Uhum. sentido porque não é esse o foco do filme. No entanto, a razão pela qual eu achei, pelo menos, né,
É assim, ele precisava precisava ir lá libertar o Warren, que ficou preso, né, no último filme. Ele precisava ir lá libertar o irmão dele. Mas assim, ele foi lá libertar porque o irmão dele conhecia o Arraia. E talvez o irmão dele soubesse aonde o Arraia Ai, estava. que raiva, Cara, eu Alisson. achei isso muito ridículo. Chama o Batman. Alisson, viu? Eles podiam ter pensado em outra. Como é que eu vou te falar assim? Em outro motivo para você ter libertado o Orm, sabe? Exatamente. Não, não, temos um problema aqui. Quem que pode nos ajudar? O Orm que está Atualmente, preso. Só veja só. ele. Olha só, nós não sabemos aonde está o Arraia. O Arraia roubou as paradas lá de Atlantis e nós não sabemos aonde ele está. A nossa única esperança é o Warren. É o Orm. Cara, Só ele. Desde quando? O primeiro filme não deixou explícito de que, nossa, ele sabia tudo sobre a Raia. Desde quando? não. E aí, Entende? Então assim, não tem uma continuidade. sabe aquele lance conveniente, né? Por exemplo, você tá lá, a gente falou do Adão Negro, né? Quando o Senhor Destino fala, né, que somente o poder do que daí ele abre mão, né, do poder do Uhum. Shazam lá, enfim. E aí eles prendem lá o The Rock lá, né? Eles prendem ele. E aí o Senhor Destino liberta ele de novo para poder vencer o Trigon, né? É o Trigon? É, Não, não é o acho que Trigon. é. Não, mas é um Não nome lembro. parecido com esse. Eu acho que é. É bem Mas aí esquecível pensa também. assim, ó, você é o Senhor Destino e você precisa do poder do Shazam para libertar, para que é o único poder que é capaz de salvar o mundo. Você vai chamar quem? Vou perguntar para Raquel. Raquel, você é o Senhor Destino e você precisa do poder do Shazam. Quem é que você vai chamar? Alisson, olha, O Shazam! eu estou com lágrimas nos olhos. Porque agora que você falou, não faz sentido. Olha só, cara, ali é uma ameaça global, vamos falar bem a verdade. Se ele O chamasse filme, o Batman ia viu? encontrar o Arraia mais O rápido que filme, o. ele deixa explícito de que é uma ameaça muito grande. Muito, muito grande. Não aparece nenhum. Ai, me desculpa, apareceu a Mulher Maravilha em Shazam 2. Apareceu a Mulher Maravilha, o Batman em Flash. Por que que no último filme do universo não me colocaram uma participação especial? Não, Alisson, mas assim, ó. na série do Pacificador, apareceu a Liga da Justiça inteira. E a ameaça era muito menor do que essa. É o Muito, que eu muito, falei. muito, 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 muito menor do que essa. E simplesmente apareceu a Liga da Justiça inteira. Olha Então, como assim, são ó, coisas que não fazem. não Lá é faz. perfeito. Lá é perfeito. Mas aqui, quando precisa, não fazem. Exato. Então, assim, ó, sabe que às vezes, e você, quando eu digo isso, é só para dar lógica para a história. Porque assim, a gente não vai colocar outro ator. Não, beleza, você não precisava nem colocar, mas pelo menos citar. Ou a Liga da Justiça tá fazendo alguma coisa. Não estamos aqui, sabe? Porque assim, Apareceu você não algumas tem manchetes necessidade. de jornal ali. Poderia ter aparecido até na manchete do jornal falando sobre a Liga da Justiça. Não tem. Sabe lá no Flash, a hora que lá no início ele fala assim, né? Por que você não chamou o Superman? Daí o Alfred fala: Não, ele foi a minha primeira opção, mas ele tá ocupado. Beleza, Pronto! você já explicou por que não chamou o Superman. Ele tá ocupado fazendo outra coisa. Ponto. Uhum. Né? Então, assim, você tem ali uma ameaça mega ultra que vai destruir o mundo e o Aquaman não chama a Liga da Justiça, que é a equipe dele. Esse Ou pelo exemplo do menos. Adão Negro foi fantástico. Muito bom. Não é? Então, assim, ó, você tem um vilão que ali naquele momento ele é vilão e tal, ele foi preso, ele abriu mão, tá? Ele tá lá preso. Aí eu preciso do poder, o único poder que é capaz de deter o vilão é o poder místico do Shazam. Tá Quem que eu dizendo o vou nome já. chamar? Não tenho o que fazer, eu vou libertar Não o Adão tem. Negro. Não Cara, tem. tem o Shazam, chama o Shazam. Cara, eu fiquei indignado, porque a gente, assim, Alice, o final do filme ele é diferente. Porque o final do filme, a gente vai voltar para falar do Orm, mas já que a gente falou sobre a Liga da Justiça, poxa, seria tão legal aparecer, sei lá, pelo menos um personagem da Liga da Justiça, sabe? A Mulher Maravilha apareceu em Shazam 2, Alisson. Numa cena, assim, que chega a dar vergonha. Eu gosto muito do filme, mas a situação vergonhosa pra mulher, pra ela aparecer,
E aqui, onde seria tão legal, pensa, pelo menos pra gente falar assim, nossa, gostei dessa participação, sabe? No final do universo, último filme, não. E é aquilo que Fazem eu falei. piada com a expectativa que a gente tinha. E é aquilo que eu falei, tipo, eles não precisavam nem trazer os atores de volta. Mas eles, assim, eu acho que faltou um pouquinho de coerência aí, porque assim, o Aquaman é da Liga da Justiça, então, teoricamente, a equipe dele é a Liga da Justiça. Ah, mas ele é o rei da Atlântida. Sim, Não beleza. interessa, a equipe Mas dele. no momento de perigo, ele teria. E aí, assim, a razão dele libertar o Orm, ela é muito fraca. Muito fraca. O motivo poderia ter sido muito melhor. Eu fiquei pensando assim, a hora que ele falou, né, somente ele pode nos ajudar. Parece a coisa meio, quem será que pode nos ajudar agora? Quem sabe Eu meu fiquei, irmão que eu fiquei tentou me imaginando, matar e está preso. eu fiquei imaginando o Batman lá, ouvindo isso e pensando, somente ele, né? Uhum. O detetive aqui é eu, maluco. Não, e daí só ficaram assim, não, mas não faça isso, ele está preso, o reino não vai gostar. Não, mas eu vou tentar fazer sem que ninguém perceba. Ah, então beleza. Vai lá. Já que tu quer fazer sem que ninguém perceba, para ninguém... Opa, agora sim, beleza, então, falou, vou lá. Sabe? O problema Tudo é que muito se aparecesse fácil. o Batman, seria o George Clooney, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas vou te falar, gostei do Orm nesse filme, sabe? Assim, as coisas Eu gostei da cena voltadas... pós-crédito. Depois a Tem gente o Orm. fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. Vai ser a última coisa, porque olha, eu tô... Chego tá tremendo de nervosa. Eu gostei porque, assim, os momentos cômicos com o Orm no filme, dentro do filme, é legal, sabe? Que ele ficou ele ficou todo barbudo lá e tal. Aí ele corre com os braços parados, sabe? São coisas mais que não é tão forçado e que Então, são engraçadas. Agora, cara, quando forçam do Aquaman, aí ficou triste o viu? negócio, E sabe? isso aí que você falou é legal. Aquele lance de correr com as mãos paradas lá é engraçadíssimo, mas casa perfeitamente com o momento. É muito engraçado ele Não é correndo com as mãos assim. forçado. Aí o Aquaman fala pra ele, não, movimenta as mãos. Ele fala assim, eu nunca corri na terra, como é que eu vou saber como é que corre? É muito legal, cara. E daí, Isso aí é um humor, quando ele isso corre aí é um normal, alívio ele cômico. passa o Aquaman. Então, tipo, é coisa que não é forçado, sabe? Isso aí é um alívio cômico na hora certa, do jeito certo e que fica muito engraçado e Na fica hora legal. certa. Só Né? que quando é o Aquaman, eu não sei, Alice, mas eu senti todas as atuações piores que o primeiro filme. Não, nossa, que atuação péssima. Mas todas foram abaixo do primeiro filme pra mim. Menos o vilão. O Arraia Negra tá muito melhor nesse filme, pra mim. Só que ao O mesmo Aquaman, tempo, ele tá muito caricato. É piadinha o tempo todo na meiuca do filme. É referência a Harry Potter. Eu que amo Harry Potter. Dá pra ver aqui, ó. Opa, pera lá. Aqui. Eu olhei pro Alice e falei, ele acabou de fazer uma referência de Harry Potter. Ele fala, ai, que eu vou levar você pra Azkaban de novo. E sabe, não teve graça nenhuma. mas Ai, sabe, você trouxe uma água pra mim. Ah, não, cansei, tava muito calor. A gente tá se viu? olhando assim. Sabe, você falou ali da questão da... meu Deus, agora eu esqueci. Qual das questões? Esqueci o que eu ia falar. Deu Qual um das branco aqui questões? agora. Você começou a falar e eu fiquei prestando atenção e Da esqueci. comédia? Não, mas Das a piadas? comédia na hora certa ela fica boa, né? Fica. Lembrei. Você estava falando do Arraia, Uhum. né? Assim, realmente é o ator que melhor, né? Assim, ele interpreta bem, mas eu não sei se você não sentiu sabe, aquele vilão que ele é mal, ele é bem interpretado, mas não tem consequências. Aquilo que você falou antes. Sabe, aqui lá no time do Arraia tem o cientista lá que começa, né, a perceber que ele tá exagerando, Uhum. né, que ele tá... Isso eu achei legal, né? Tipo assim, ó, o cara tava trabalhando pro Arraia, mas ele começa a perceber que o Arraia tá passando dos É que limites, ele que não tinha nem noção do que realmente o Arraia queria, né? isso, e aí quando ele percebe isso, ele começa Uhum. a jogar contra, né? Ele começa por baixo dos panos ali. Eu tinha certeza
que o Arraia ia descobrir e ia matar ele. Ia ter essa tensão. Eu também achei que ele ia morrer. E aí, assim, ele dá meio assim, o tempo todo meio que ele dá na cara. Desculpem aí, pessoal, que tem umas motos passando aqui na frente. O povo não sabe. E aí, assim, naquele momento, né, tem um momento lá que o Arraia vem com a faca, assim, e tal. Eu falei, pronto, agora ele vai mostrar que ele é o vilão mesmo. Não acontece nada. O cara termina o filme de boas e, tipo assim, eu achei assim, se ele vai ajudar os heróis, beleza, acho legal. Achei bem interessante o fato dele ter se arrependido e tal. Uhum. Só que tinha que ser uma coisa mais escondida. Ficou muito explícito, assim, que o Arraia sabia que ele não era confiável e não fez nada. Porque sempre eles davam aquela olhada, sabe? Ele via sempre o Arraia fazendo alguma coisa. Aí, de repente, eles se olhavam. Aí a porta fechava. Ou, né, ele sabia que o cara tava tentando, tava tramando, tinha percebido que ele queria. Então, Só assim, tu acredita parece que por um momento... faltou aquele lance maligno do vilão, sabe? Faltou. Que assim, ó, o ator é muito bom, o ator do Arraia é muito bom, mas assim, é um Faltou vilão, matar tipo, eu alguém, fico vou falar a imaginando verdade. assim, um Darth Vader, né, ou o Lex Luthor. Cara, se ele desconfia, se ele imagina que você tá jogando contra, ele já vai jogar você pros jacaré. E ali fica muito nítido que o vilão percebe que o cara tá em dúvida e ele não faz nada. Tipo, ficou, sei lá, parece que faltou um pouco de maldade naquele vilão. Ele aponta a faca pra ele, ainda diz, né? Eu não aponto a faca pra ninguém se não é pra derramar sangue, alguma coisa assim. Dele pega do pescoço, assim, e sai um tiquinho de sangue na ponta da faca. Daí eu pensei, por favor, né? Mata alguém logo, a gente tá esperando, sabe? É isso, gente, não é uma questão de ser cruel. É uma questão de, poxa, ó... O filme inteiro ele passa uma sensação de um problema muito grandioso que eles têm, certo? E aí você tem toda essa aventura e você vai chegar lá no final e é a mesma coisa que estava no começo, sabe? Tu não perdeu uma mão, tu não perdeu ninguém, então, tipo assim, terminou da mesma forma que começou. No começo estava ruim, no final parecia que estava no começo. Parecia que estava no começo. Aí, a questão do Orm, eu ainda gostei. Porque em alguns momentos a gente se perguntava, né? Putz, merda, será que ele vai virar a casaca? Sabe, eu em vários momentos me peguei pensando, até quando ele pegou lá o tridente do mal, vamos apelidar assim, o tridente do mal, aí todas as vezes que pegava o tridente do mal, eu ficava pensando assim, nossa, será que não fica algum resquício na pessoa daquele tridente do mal, sabe? Então eu ficava pensando isso, até com o cientista lá quando ele pegou, porque quando eles pegam o tridente do mal, vem toda aquela energia verde, e eles conseguem meio que visualizar, né, o que aconteceu antes com o tridente. E a hora eu pensei, será que fica algum resquício neles e depois eles vão, né? Eu ficava com isso na cabeça, mas não ficou. Poderia. Porque para os cientistas, nossa, teria sido muito massa. Se ele tivesse pegado o tridente naquele momento e mais para frente lá ele ficasse mal, sabe? Eles poderiam ter feito uma coisa assim. Faltou King Kong só lá na ilha. Faltou. Viu, mas as cenas da ilha eu achei muito engraçado, muito legal. Não, as cenas são boas, mas eu não sei porquê. Parece assim, já teve algumas coisas, né? Teve Jumanji, acho que é Jumanji, né? Com o The Rock. Ainda que não tenha o The Rock. Eles vão lá e aí os insetos são gigantes, né? E os animais grandes são pequenininhos e tal. Aí eu lembrei muito da Ilha da Caveira, né? Lá do King Kong, né? Que tem aqueles insetos gigantes e tal, os animais todos mega gigantes. Uhum. E aí sim, ali no Aquaman, né? Eles fazem isso também, né? Eles vão lá para aquela ilha e lá naquela ilha lá os animais sofreram mutações lá, enfim, daí tem umas borboletas gigantes, tem uns gafanhotos gigantes, enfim. Mas é legal essas partes. Só é que legal, o que eu digo, mas aquela cena do derrubando, meu Deus, como é que é o nome? Derrubando a estátua lá. Por que colocaram no trailer? Nossa, seria uma cena tão legal de você ver a primeira vez no filme, sabe? De pensar, nossa, como é que a gente vai passar para outro lado? Vou derrubar essa coisa que gigantesca e a gente vai conseguir atravessar por cima. Então, por isso que eu digo que às vezes o trailer ele revelou muitas coisas, sabe? Foi um trailer que a gente gostou bastante, mas essas cenas assim diferentes, né? Que ali a primeira vez que ele vai, nem se mexe e depois ela acaba caindo. Poxa, eu poderia ter deixado pro filme, sabe? Aí chega ele na hora, já pensa, nossa, já sei o que vai acontecer. Ele vai derrubar a estátua, eles vão passar. Sabe? É isso que eu digo. Acabaram revelando muita coisa. Poderia
Não sei. Acabou entregando pra mim, chegou ali, tava legal, chegou naquela parte, eu pensei, agora eu já sei o que vai acontecer, sabe? Não precisava ter entregado tanto. Mas eu gostei muito da dinâmica dele com o Worm. O Worm aqui é bem legal como que eles levam ele, eles sempre deixam a gente pensando se ele realmente tá do bem, se ele realmente vai ajudar, se ele não vai, se no final ele vai voltar pra prisão, se não vai. Então, assim, eu gostei muito da dinâmica do Arthur com o Worm, sabe? Não sei você, Alisson, mas achei bem legal. E pra mim deu Eu só muito mais queria certo. saber onde que ele fez a barba. Sim, do nada eles estão lá dentro. Falei, nossa, passou no salão. Passou no salão. A Não, barba e o assim, cabelo já tá viu? prontinho. Mas é interessante. Sabe que é uma cena que eles poderiam ter feito um lance assim dele. Seria Claro, legal. Seria lá no legal. fundo Eles do mar. poderiam até ter feito, viu? Eles poderiam até ter feito um alívio cômico aí com essa questão da barba. E Poderia. ficaria, e teria sentido. Porque Por assim, que ele não tá lá na contrata a gente prisão, como roteirista, Alisson? Isso aí é brincadeira. ele tá lá na prisão, né? Barbudo, cabeludo. Inclusive, o Aquaman faz piada com o Wilson também, né? Assim, pega o Muito Wilson, bom, né? Então. muito bom. Pega o Wilson. Mas essa, ó, piada que faz sentido. Piada boa. Essa piada foi boa. A Mas gente é dá assim, aquele. aí eles Sabe? saem de lá, né? Ele barbudo, cabeludo lá, e eles estão ali lutando e tal, e aí eles mergulham e de repente eles já estão num veículo Atlante e ele já sem barba, cabelo cortado. Também, onde é que ele fez a barba? Sim, eu olhei pro Alisson e falei, passou no salão. Rápido assim. Mas, tipo assim, poxa, uma ceninha de 1 minuto, né? É. Pensa, aí já aprofundava. Nossa, já aprofundava mais a questão. Ali debaixo, né? Aprofundava. Foi sem querer, tá? A questão ali de Atlântica, porque daí tu poderia ver se eles têm um salão de beleza ali dentro, entendeu? Porque deve ter. Ele tirou ali. Não foi em nenhum outro lugar. Não foi na Terra, foi ali em Foi no Atlântida. mar, porque Foi no mar. eles mergulharam e pegaram o carrinho lá, de repente ele já tava sem barba. Claro, do nada. Então pensa, ó, essa tua ideia ia ser massa, uma ceninha ali mostrando como é que fez isso, que alguma piadinha assim legal, sabe? Ia ser, não é, Eles ia assim, perdem esse momento. aí seria engraçado e faria sentido, né? Faria sentido, exatamente. E eu não sei, Alice, mas eu vou pensando no filme, parece que eu esqueci de certas coisas, sabe? Não é pelo filme, igual eu falei no início, de ser esquecível. Ele é um pouco esquecível, realmente, principalmente o primeiro ato. Mas a gente nota que tem alguns cortes muito bruscos, né? Que a gente fica, igual você perguntou antes, isso foi antes ou foi depois? Então dá pra ver que esse filme foi muito mexido na pós-produção, sabe? Por isso, claro que ele demorou para ser lançado e tudo mais, mas foi muito mexido, sabe? Não estraga a gente assistir, não estraga a experiência, nada, mas a gente percebe que certas cenas a gente fica assim, tá, eles lutaram lá naquele lugar onde estava a equipe do Arraia Negra e depois eles lutaram aonde? Sabe? A gente fica meio perdido na locação que eles estão. Então, isso que eu fico pensando, sabe? Mas, assim, só falando do final de novo, eles perderam muito, gente, porque nos quadrinhos o Aquaman, ele acaba perdendo a mão, né? E é algo muito importante. Pelo menos, Alisson, ai, não é uma morte, não é uma coisa, mas se tivesse isso, o filme já melhoraria, assim, nossa, não sei o que te falar. Porque Essa, para ele ter perdido a mão, teria que ter uma cena muito importante antes, para ele perder a mão, não ia ser do nada, né? Então era uma consequência de ter a cena lá dele salvando o filho para depois ele perder a mão. Então esse momento ele seria gente, totalmente diferente. visualmente falando, assim, faltou aquela cena do Jason Momoa com o arpão, né, no lugar da mão, né, Uhum. nos quadrinhos, daí ele faltou isso, faltou. Faltou. Assim, faltou, nossa, isso. E aí, assim, gente, é o último filme do universo. O último. Não ia ter problema Não para ia! sequência. Mas aí ele ficar sem mão vai ficar ruim para próximo filme, a gente vai ter que Nem adaptar. vai! Não vai ter próximo filme. Ia chamar Então, muitas pessoas pro cinema, Alisson. Tipo, ó, nossa, eles se, sabe, tiveram a coragem, foram lá, fizeram mesmo, entendeu? viu? E o mais doido é que assim, as piadinhas com o lance da mão que acontece no Esse, filme, esse foi que o é o pior. lance ali tanto desse crustáceo aí como do rei lá do rei do Reino Perdido, que também aparece sem a mão, né? Então, assim, as duas piadinhas ali mostram que a Eles sabiam produção, que a gente enfim, estava esperando. todo mundo sabia que estava esperando. Cara,
Por que que não tira a mão dele? E daí fica a pergunta, por que que não fizeram? Por isso que é o universo fracassado, vou falar a verdade. É por isso, Alisson. Eles tiram um tempo do filme no final para fazer piadinha. Ah, vocês queriam o Aquaman sem mão? Ó quem ficou sem mão. Por que que não fizeram? Cara, isso não é pior para nós, é pior para eles. Não é para nós, entende? Mas é aquele lance que a gente fala, né? Olha que Mesmo não tomada de comparando. decisão besta. Tipo assim, é o lance das cenas pós-créditos da DC. Né? Ah, coloca lá o Exterminador na cena pós-crédito. Nunca mais voltou. Coloca lá o Superman na cena pós-crédito de Adão Negro. É só para ter uma cena pós-crédito, porque não tem função. Antes da gente falar da cena pós-crédito, eu quero falar do Reino Perdido. Porque, assim, por mais que o filme se volte, né, toda ali a questão da briga, tanto envolvendo o Tridente e tudo mais, se volta ao Reino Perdido, eu acho que demorou muito, né, Alisson? Eu acho que eu lembro, era metade do filme, eu falei pro Alisson, nossa, agora que eu lembrei que o subtítulo do filme é o Reino Perdido, né? Eu fiz esse comentário, porque realmente tu passa um tempão até eles desenvolverem, explicarem um pouco isso, fica realmente perdido. Agora eu entendi por que é o Reino Perdido. Podia ser o Reino Esquecido, né? Quiseram deixar Podia ser o Reino Esquecido também. Ia ser top. Nossa, cheguei a lacrimejar aqui. E daí eu olhei pro Alisson e falei, meu Deus, agora que eu ficando boa nas piadas também, viu? né? Viu? O Reino Esquecido ia dar mais certo, mas o Perdido também vale. Eu olhei para eles e falei, meu Deus, metade do filme, né? Agora que eu lembrei que começaram a falar do Reino Perdido, e daí se explica, e tem sempre a explicaçãozinha do porquê que é o Reino Perdido, porquê que os caras estão lá. E aí, tipo, realmente eles focam o Reino Perdido muito pouco, Alisson. Muito pouco. É bem no final, quando realmente eles vão salvar o bebê, né, que tem a questão de que precisa do sangue. Opa, essa cena aí, essa eu gostei. Porque daí eles derramam o sangue do Aquaman, né, em cima daquela... Como se fosse uma mesa, que na verdade ele queria o sangue do bebê, né? Mas ele acabou brigando lá com o Aquaman e chega que o líquido que libera as coisas melhorou, né? No outro filme ele até ia fazer xixi em cima do negócio. Melhorou. Outra coisa que eu fiquei... Ah, não. Quando ele tá com o bebê e ele ergue a mão, ele tá com uma faca, né? Era uma faca que ele estava segurando? Que ele queria matar o bebê. E dele fica assim. Eu pensei, vai chegar alguém, vai empurrar ele. Sabe, ele ficou muito tempo segurando a faca assim. Parece Power Rangers, já né? Espera. Eu cheguei a virar o olho, falei, lá vem. Aí veio a Mera. Sabe, é muito na hora. Não espera ser na hora. Faça alguma coisa ser diferente, não no momento que ele vai coisar a faca. Gente, isso aí é mais... Não, e assim, não dá aquele... É isso que você falou, não dá aquela tensão. Não te dá. Porque, assim, realmente, ele fica ali, esperando. Tipo assim, ninguém vai me parar, eu tô aqui, ó, tô esperando alguém. Oi, tô esperando, eu vou matar, aqui, eu vou matar. Ele fica ameaçando. Eu falei assim, parece que eu falei antes ali, né? Você parece aquele lance Power Rangers, né? Eu vou matar. Eles estão ali do caso, ó, hora de morfar. Daí eles ficam lá falando tudo e o vilão fica lá esperando. Agora eu fiquei... Agora, terminou de transformar? Beleza, então agora vamos lutar. Eu fiquei imaginando a Haneke agora. Ó, eu vou matar, hein? Eu vou matar, ninguém tá chegando. Mas verdade, Alice, a hora que ele fez isso aqui, eu cheguei a virar o olho e falei, não. Daí veio a Mera, já pulou nele. Sabe, a construção da cena poderia ter sido diferente. Não precisava esperar a faca estar lá em cima que ele vai fazer um movimento para matar a criança. Quem é que mata assim, né? Pensa assim, nossa, esse daí tá no filme do Pânico, né? Pelo amor de Deus, são coisas simples, sabe, Alisson? Mas que tira totalmente a atenção, que a gente pensa assim, então, ninguém vai morrer? Não vai acontecer nada. Olha só, a ideia ali era criar tensão com o risco de vida ali do bebê, né? Faca e tal. Se eles tivessem, ao invés de colocar a vida do bebê ali dessa forma, tivesse construído uma cena onde o bebê estaria em perigo, mas... não pra com uma salvar facada. Ele, igual a precisava perder a mão. Gente, a gente sabia que ele não ia matar o bebê com uma facada. Sim. Sabe, era nítido. Poderia ser o outro risco, sabe, Alisson? Do tipo, outro risco, não tão... Como é que eu posso dizer assim?
Não tão na cara, porque a gente sabe que eles não vão matar o bebê com uma facada, gente. Me desculpe, Então, era sabe? isso que eu tô querendo dizer. Sabe, vamos pegar lá na animação da Liga da Justiça, por exemplo, o Aquaman tá lá preso e o bebezinho tá preso, Uhum, e aquela rocha começa aí e tal, e vai uhum, cair, e aí ele vê que ele não consegue, ele corta a mão para ela salvar. uhum. É uma coisa diferente, né? Gera uma tensão. E assim, por Tensão mais que diferente. todo mundo esperasse que o Aquaman ia cortar a mão para salvar a criança, eles podiam ter construído, porque assim, é uma cena que, ao mesmo tempo em que todo mundo já esperava, pelo menos quem conhece o personagem, é É uma uma cena tensão que. diferente. E assim, é uma cena que você assim, eu já sei o que vai acontecer, mas nunca aconteceu, nunca foi visto no cinema, nunca foi visto. Uhum. Cara, do jeito que eles construíssem, né, ia ficar top. É que daí você ia olhar a cena e você não ia ter certeza. Ali no da faca, a gente ia ter certeza que ele não ia matar. Ai, gente, o filme do Aquaman vai matar o bebê com uma facada? Não vai. Agora, se é outro tipo de De perigo, ameaça. de ameaça, que a gente não. Tubarão. Que às vezes a gente não tem que estar vendo, meu Deus, tão forte igual levar uma facada. Quem sabe até poderia acontecer algo pior, sabe? Porque a Mas gente é não. isso, o filme ele não deixa brecha pra isso. É. Até porque, vamos voltar aqui, o vilão, ele passou o filme inteiro com aquele cientista lá armando pelas costas dele e ele Uhum. não fez nada. Não fez Aí você nada. tá lá com o bebê, ele não te transmitiu maldade suficiente para você acreditar que ele vai fazer aquilo. Cara, olha como é. Por que que não deixaram? Não deixaram. Eu só queria que matasse, parecia, né? Por que que não deixaram a Raia Negra matar umas duas, três pessoas ali que trabalhassem com ele? Pra dar um sentimento diferente. Poxa, ele vai fazer de tudo pra chegar no Aquaman e matar ele, sabe? A gente chegaria pensando diferente. Mas não. Ele não mata o cara que ele sabe que tá contra ele, que sabe que ele tá entendendo tudo que ele quer. E não tira um sanguinho do cara aqui, ó. Sabe? Você não cria uma tensão. É igual eu digo, a gente sabe que não vai acontecer. Ele vai erguer a mão, ele não vai matar criança. E aí que é o negócio. Chegou no final do filme, eu olhei pro Alisson e falei assim, nem tinha terminado o filme. Quando eles estavam se reunindo ali, todo mundo novo, eu olhei pra ele e falei, meu Deus, tá chegando o final do filme, ele não perdeu a mão. Eu tava quase, meu Deus, será que vai ser numa cena pós-crédito? Vai rolar alguma Não. coisa? Vai rolar outra coisa que ele vai perder a mão de uma forma diferente? Não, Aí, e aquele momento que você falou isso, né, era já na batalha final ali. Aí eu falei, aham. não, agora não vai perder mais. Se Por era pra ter quê? perdido, Porque assim, o lance da mão não é só perder a mão. O lance é colocar o arpão lá no lugar da mão, exato. né? Então, assim, esse lance da mão, ele teria que ter acontecido antes, numa cena anterior, para dar tempo dele ir lá, fazer todo aquele lance e tal, os caras adaptar ali, né, o arpão, para daí ele teria que ir para a batalha final com aquela mão. Aí imagina assim, ó, vamos dizer que o Arraia Negra arrancou a mão dele de alguma forma. Ou, né, olha só, vamos dizer assim, ó, o Arraia Negra quer prejudicar o Aquaman, e aí ele vai lá e dá um jeito de prender o filho dele e ele, e aquele lance bem dos quadrinhos mesmo. E aí ele pensa assim, os dois vão morrer agora, né? Porque ele deixa os dois lá, e aí o Aquaman vai lá, corta a mão, salva a criança, e aí chega lá no final, o Arraia Negra tá lá todo, não, agora eu ganhei a parada, e de repente do nada aparece o Aquaman lá, que ele achava que tinha morrido, né? Aparece o Aquaman lá com um arpão no lugar da mão, assim, cara. É isso que eu digo, Alice. Por isso que ele é um universo que tá acabando, entendeu? Eles têm a faca e o queijo na mão e eles, ó, Eu olha não tenho só, arpão na mão. eles têm o arpão na mão e eles escolheram o quê? Fazer piadinha com o que a gente estava esperando. Olha só, olha que complexo isso para nós. Eles escolheram fazer piadinha, Alisson. Do tipo assim, seus otários, o Aquaman não vai perder a mão, ó, quem perdeu a mão aqui. Só faltou escrever assim, seus palhaços, só faltou escrever na nossa testa, assim, entendeu? Por É isso que eu sorte, digo. É por uma sorte, essa cena decisões pós-crédito burras. salvou o filme, né? Salvou, sim. Meu Deus, a minha vontade. Olha, eu quase quebrei aquela. Nossa! Ai, meu Deus, quase me senti o Hulk, assim, ia pegar aquela poltrona e atacar, assim, sabe? Raquel, Alisson, vou falar. vamos lá. Você tem, assim, a gente falou já praticamente de tudo, né? Uhum. Falta falar da Mera. Na verdade, sim, eu acho que falamos da Mera já, né? A Mera não morreu, por mim podia ter morrido também, pra dar um.
Bom, ia ser bom, massa. Ah, não, morrer com um bebezinho também não vou ser tão cruel assim, né? Não vou ser tão cruel, mas o pai dele poderia ter morrido. A Alice, ele tava lá, só pena e bico, coitado. Levou lá, ficou. Por que não, meu Deus? Sabe? Me dá dó, me dá dó. Mas é o Ele tava último lá só filme. escamas e nadadeira. Só escamas e nadadeira, entendeu? Quase morrendo. Ah, não. Não, melhor do que o pai, tinha que ter matado a mãe dele. Gente, ela é muito inútil nessa trama, Alisson. A rainha. Eu acho ela muito inútil na trama. Tanto no primeiro quanto no segundo. A Mera tem coisas a mais para fazer no filme do que ela, entende? Eu não sei, eu fico cada vez pensando mais. Diga o que tu ia falar. Te Não, eu ia intrometi. comentar. Me No intrometi. começo do filme, eu achei que a participação da Atalana seria só aquelas ceninhas que ela aparece. Até eu ia comentar, falei, não, vamos esperar. Eu ia comentar alguma coisa lá no cinema ainda contigo. Falei, cara, é isso? Acho que a gente falou. Tanto a Atalana quanto a Mera. Eu achei A Mera que. apareceu muito mais. Mas eu achei que ia ser mais. E aí, enfim, a Atalana ela acaba sendo só ali quando eles estão fazendo. Que ele fala que vai soltar o Worm ali, e ela, né? Ela faz aquele Bem lance de você não coadjuvante, pode fazer nossa. isso, mas vai lá e faça. A Mera tem momentos legais no filme. Tem momentos em que ela salva o bebê, tem momentos em que ela salva o Aquaman, né? Ali, momentos de Sim. luta, muitos momentos assim de luta ela não participa, mas tipo, ela chega pra salvar, entendeu? Pra ajudar. Então, mesmo machucada lá, né? Que do nada ela tá bem, mas tudo bem. Esse é o negócio. Mas, tipo assim, voltando pro final do filme, eu gostei da participação dela, sabe, Alisson? Faz sentido pela trama ter bastante elementos e bastante personagem já. Faz sentido ela ter uma participação menor, sabe? Foi o que eu falei. Eu achei que, assim, como eu gostei muito do primeiro, Ah, eu pensava assim, bah, cortar a Mera vai ficar ruim demais. E realmente, assim, eu achei ela tão legal no primeiro filme que eu gostaria até de ter mais participação dela, mais ativa. Só que o roteiro faz sentido, né? Porque o foco do roteiro é o Orm e o Aquaman, e não a Mera. Então a é que Mera daí. ela participa realmente, mas ela não é mais o foco como era no primeiro. Então dentro do roteiro fez sentido, né? Mas enfim, achei que ela até que participou bastante. É que assim, daí teria o Worm, que já roubou bastante espaço de tela, né? Tempo de tela, desculpa. E o Reino Perdido e o Arraia Negra. Então é tudo isso junto, sabe? Se ela tivesse mais espaço ou qualquer um dos coadjuvantes que não fosse o Aquaman e o Worm, não faria muito sentido. Aí todo o restante que é o principal ali teria menos tempo a se desenvolver, sabe? Então, assim, é que a gente achou que ela teria uma participação muito menor, porque no Era trailer só. Nós é a piada achávamos que do seria uma Alisson, mera né? participação, né? Que a hora que ela chega. Ou aquela cena é top, a hora que ela chega e soqueia lá o vidro pra pegar o Arraia Negra, né? Muito top aquela cena. E é a cena que aparece no trailer. Um segundo, assim. É mera participação mesmo. Mas aqui ela Não. foi muito bem. Voltando pro final, Alisson. Eu achei interessante como eles terminaram. Tipo assim. Os é, créditos. os créditos foram maravilhosos. Essa questão, assim, de realmente fazer com que porque o Worm sempre teve essa questão contra a superfície, né? Então eles realmente lá. Eu achei legal essa questão da. É da ONU que ele participa? Da ONU, né? Da ONU. Que ele vai lá. Sim. Não, Não é da ONU? não, nesse momento ele não participa. Não, Porque no final. O ele ficou Aquaman. exilado, né? Não, o Ele, Aquaman. o Aquaman, sim, Ele não sim, o Aquaman discursa sim. na ONU no final? Sim, sim, é das Sim. Nações Unidas, né? Aham. Se eu não me engano, era da ONU. Mas, É tipo porque assim, daí ele resolve trazer a Atlântida para o mundo, né? Mostrar que a isso. Atlântida existe e tal, enfim. E mostrar que, tipo, eles estão juntos, sabe? Né? Tipo, mostrar uma força ali junto e tal. Eu gostei E aí dessa ele dá um parte. gritinho lá que descaracteriza totalmente o rei, mas tudo bem. Foi tipo o sexto, sétimo grito assim que ele deu durante o filme. Por isso que eu digo, parecia que não era o personagem, parecia muito que era o Jason Momoa, sabe? O Jason Momoa tá interpretando o Jason Momoa, igual como se fosse o The Rock nos filmes que interpreta o The Rock mesmo, sabe? Me parecia muito isso. É o último filme que se dane, eu vou sair gritando. Sabe? Uns gritos nada a ver. Poxa, ele tava fazendo um discurso tão massa. E do nada ele termina com um grito, da gente fica tipo, se controla, Arthur. Dá uma controladinha, Cara, tu né? já pensou, tu já pensou se a Liga da Justiça aparece ali junto com ele? Não precisava nem falar Nossa, nada.
Eles podiam afastar aquela câmera e ele tá discursando, afastar, 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 e aí de repente só aparece assim, ó, nossa, O George Clooney. o George Clooney. Por favor, Alisson, esquece George Clooney. Ele sei, tá nos pesadelos do Alisson. Todo dia ele Mas sonha com o George Raquel, Clooney. vamos lá, o universo acabou, mas ele não, assim, não, na verdade, não acabou. Acabou. Assim, Acaba, pelo amor de eles vão, Deus. não, esse universo, é que assim, ó, a parada que ficou estabelecida lá no Flash, é que existe o multiverso. Então, o que vai rolar é que a partir de agora, a partir de Superman Legacy, eles vão focar em um novo universo. Não que esse mas tenha não sido que excluído. esse deixou de existir. Tanto que, assim, na lógica ali, beleza, a vida deles continua. Uhum. Aqueles personagens continuam, a vida continua normal. Só que Até agora porque... esse universo não vai ficar mais, né? Se lá para frente eles resolverem mexer com o multiverso de novo, eles podem muito bem trazer esses personagens de volta, porque o universo não acabou. E aí, se a gente for parar para nessa lógica, o Batman desse universo é o George Clooney. Porque foi o que estabeleceu lá no final do Flash. Não é. Não é o Ben Não Affleck. é. Eu não aceito. Mas assim, Alisson, é interessante essa lógica, porque realmente, se daqui uns anos eles resolverem de pegar, por exemplo, o Jason Momoa como Aquaman e levar lá para os filmes, eles podem fazer isso. Então, tipo, no momento em que eles achar oportuno, agora eu vou... Vai ter a participação aqui de tal fulano que era do... Eles podem utilizar. Então, realmente, nunca foi dito, nem James Gunn, nem nada, nunca foi dito que esse universo aqui ia ser jogado no lixo, né? Então, realmente, o que a gente entende é que ele continua e o que vai se começar lá em 2025 com o Superman Legacy é outra coisa. Exatamente. Então, assim, o lance é o seguinte. Tem várias dimensões com vários planetas Terra em cada dimensão. Esse universo do Aquaman, ele é um desses universos. Que agora, a partir de agora, ele não vai mais ser trabalhado. É que vai ser o principal agora, de 2025, o principal vai ser outro. Então, digamos assim, o universo principal da DC era esse que começou lá com o Homem de Aço em 2013 e tal. Agora, esse universo ele vai ser deixado de lá e vão começar a trabalhar outro universo em outra dimensão. Mas não que esse acabou, né? Tanto que, assim, o filme ele termina, não tem... E, assim, na verdade, o filme que deveria estabelecer, se fosse o fim desse universo, seria o Flash, que foi o Flash que trabalhou essa temática. Exato. E ele já deixou claro que não, né? A vida continuou normal, né? A única coisa que mudou de fato lá foi exatamente o George Clooney como Batman. Foi Mas Dentes caindo e George Clooney aparecendo. Exato, foi só isso que mudou teoricamente, né? Então, assim, nesse universo, o Flash continua sendo o mesmo, o Aquaman continua sendo o mesmo, o Superman, teoricamente, também é o mesmo, Mulher Maravilha, né? Porque não ficou estabelecido nada que mudou alguma coisa nesse sentido. Então, enfim, continuou tudo a mesma coisa, só mudou o Batman. Eles vão utilizar personagens desse universo, pode ter certeza. Eles não vão mudar todos, não vão, não. Então, mas aí vem aquela história, né? Por exemplo, uma personagem, o próprio Pacificador, né? Teoricamente mantém a Viola Davis, né? A Margot Robbie, não sei se, né, permanecem como seus personagens. Só que aí vem aquela história. Não tá nada muito definido ainda. Aí vem aquela história, né? Como o filme do Aquaman, do Flash e tal, não estabeleceram mudança radical nenhuma nesse universo, se esses atores voltassem, eles teriam que ser a versão de outro universo dos mesmos personagens. Por exemplo, Superman Legacy é um novo universo. Aí vamos trazer a Margot Robbie de novo como Arlequina. Beleza, tudo bem, é uma outra dimensão, pode ser a mesma pessoa interpretando o mesmo personagem. Só que não é a mesma personagem desse universo, porque esse universo é outra dimensão. E isso vai confundir a cabeça do povo geral. A Viola Davis, por exemplo, a Viola Davis não é a mesma Viola Davis. Eles não podem fazer isso no início já. É a mesma atriz, a mesma personagem, mas não é o mesmo universo. Então ela não tem as mesmas lembranças, ela não tem as mesmas histórias, porque é outro universo. Eles têm que tomar o máximo de cuidado ali com as primeiras produções de 2025, porque se eles começar com isso de multiverso já,
É provável que aconteça a mesma coisa em menos tempo já, sabe? Ah, não, vamos terminar esse universo aqui porque não deu certo os filmes e tudo mais. Então eles E têm que ó, eu tomar o não vou, máximo de assim, cuidado para para não acontecer a a gente mesma não coisa. prolongar, ou não sei se você tem alguma. Vamos falar da cena pós-crédito ainda? Viu? Mas. Tem uma cena que eu quero que tu fale lá das baleias, que tu queria falar. Ah, é verdade, eu tinha Só esquecido. Deixa eu só fala das acender a luz baleias, aqui, daí que a gente fala. a tarde cai e foi escurecendo aqui. Sim, o Alisson comentou no início do podcast que ele tinha gostado muito da cena das baleias, e eu lembrei agora, eu pensei, tem alguma coisa que a gente não comentou. Eu vou deixar o Alisson falar, porque a hora que apareceu a cena, ele falou, nossa, que ideia boa. Vai lá, Alisson, Foi, comenta sobre a foi. cena das É que baleias. na realidade, assim, o Arraia, ele tem uma máquina sônica, uma Uhum, arma, uma máquina, uma arma uhum, sônica lá, né? Porque daí ele acaba, quando ele encontra lá os destroços do Reino Perdido, que ele encontra o tridente lá, ele uhum. acaba também encontrando tecnologia antiga, né? Que é a tecnologia lá do irmão do Atlan ainda, tal, que é muito moderno, né? Se fosse comparar com a tecnologia humana, por exemplo, mas não é uma tecnologia antiga Atlantis, né? E nessa tecnologia tem uma arma sônica, Uhum, né? Enfim, tem uma arma lá que é um sonar, enfim, e aí ela é uma arma que traz bastante preocupação ali para o Aquaman e tal, porque ela é muito poderosa. E aí ele fala assim, muito genial isso, né? Porque assim, a gente às vezes foi um momento assim de trazer uma realidade dos animais marinhos, né? Que muita gente às vezes não sabe, que as baleias têm sonar, né? As baleias são uma espécie, né, de animal que, enfim, que é um mamífero, na verdade, mas elas se localizam no mar por meio de ondas sonoras, né? Assim como tem os morcegos também, né? Que tem essa capacidade, mas as baleias ela tem essa questão do sonar, então ela é é uma até uma onda sonora, comunicação, né? ela tem uma onda sonora que elas emitem e Uhum, aquilo traz para elas uma percepção da realidade em torno delas, de objetos que estão à frente e tal. É uhum. muito Muito top. doido isso, né? É muito interessante essa diversidade do reino animal aí. E aí eles têm essa ideia. Pô, então vamos combater som com som, né? E aí o Aquaman usa o poder dele de falar com os animais Aham. e Muito traz um top aquela monte de cena. baleia, né? De todas as espécies. Aí Monte. tem orca, tem jubarte, tem baleia azul. É muito legal, né? E essas baleias todas, elas vêm assim e elas começam a emitir junto, né? Essa onda sonora, e essa onda sonora acaba destruindo essa arma do Arraia Negra, que é uma arma sonora, né? Eu achei Explode genial. todas lá dentro, né? Porque daí ela acaba, as ondas sonoras acabam destruindo tudo, né? Agora que eu me toquei, matou todo mundo que tava lá dentro. É verdade. Olha aí, ó. E eu querendo que matasse mais gente. Então, Explodiu, né? Não, explodiu, mas mas foi uma assim, cena muito eu bonita, assim, achei visualmente também. genial. Achei Mas genial ele. visualmente foi uma cena linda, Alisson, né? Ele passando, assim, até todo ao redor, não era só na frente, era todo ao redor do lugar onde eles estavam. Muito top. Linda essa Viu? cena. Essa cena foi uma cena muito inteligente, né? Usar algo da realidade, né? Que é o sonar das baleias, né? Porque assim, num filme de ficção, onde tudo é ficção, a gente esperava ali que eles iam usar algum poder mágico, místico, e não, eles usaram algo que existe na realidade, né? Muito Que é o top. sonar das baleias. Bem legal. E é uma cena, assim, eu acho que é uma das mais memoráveis, assim, do filme, que não tem muitas. Poderia ter, se não fosse eles, né? Mas, assim, se tu pensa em Aquaman 2, provavelmente vai vir essa cena, é muito, Mas muito bonita. é como Muito eu falei legal. antes, assim, aquela cena que eu falo, nossa, que cena genial. É essa. Lá no filme do Aquaman tem várias cenas que eu penso, nossa, que cena bem construída e tal, né? Em Aquaman 2 eu achei essa cena da baleia. Ah, é linda. Não só é inteligente e bonita ao mesmo tempo, sabe? Uma fotografia e uma direção linda nessa cena. Mas, gente, terminamos Mas de a melhor falar. ainda foi a pós-créditos. Nossa, gente, não percam. Não percam o pós-crédito. Você Gente, vai falar ou vou deixar o pessoal assistir, né? Quem não gente, assistiu ainda, tá. Quem quer assistir o pós-crédito, sem spoiler, vou contar até três aqui e sai. Não escuta. Ó. 1, 2, 3. Pronto, agora a gente vai falar sobre o pós-crédito. Comentei com o Alisson que quarta-feira lançou o filme e falei. Ó, avisaram que vai ter uma cena pós-crédito, né, Alisson? Porque até chegar no dia do lançamento não tinham
postado. Então eu já pensei, meu Deus, essa cena pós-crédito vai ligar com o novo universo. O que que pode ser? Pode ser tantas coisas. Aí vamos dar um contexto para essa cena. No meio do filme, quando eles estão na floresta, acho que é quando eles estão na floresta, que o Aquaman fala pro Orm sobre a superfície, ele diz que lá tem comida gostosa, que tem um hambúrguer que ele come e tal. E dele fez meio que uma trollagem ali no Orm e ele diz que eles comem barata, né? Então ele mostra a barata pro Orm e... Ui, que nojo. Você sabe que, na verdade, ele fala que é o camarão da terra. E ele tem razão, né? Porque a barata e o camarão... a barata e o camarão... Mas ele quis dar uma trollada. Viu? Mas a barata e o camarão, eles são da mesma espécie, só que o camarão é marinho e a barata é terrestre. Então, assim, a galera que come camarão aí é a barata marinha. Graças a Deus, eu nunca comi. Glória a Deus, senhor. Mas ele quis dar uma trollada, né? Ele quis pensar assim, vou fazer ele comer uma barata achando que é uma coisa que a gente come na superfície, normalmente. Aí ele foi lá, ele prova. Eu não assisti essa cena, eu fiz assim, ó, graças a Deus, para não olhar aquela nojeira. E ele come. Tá bom. Raquel, o que tem a ver com o pós-crédito tão esperado por vocês? Pois é, a gente ficou lá esperando o pós-crédito, de repente tá lá o Orm, sentadinho numa mesa de uma lanchonete, comendo seu hambúrguer com refrigerante. Não, Alisson, vou falar sério. Uma barata passando por cima da mesa, Alisson. Que lugar é esse? Cadê a vigilância sanitária? Entendeu? Cadê a vigilância sanitária? Aí, de repente, ele olha pro lado e tá aparecendo uma barata andando em cima da mesa. E daí ele pega essa barata e coloca dentro, abre o hambúrguer, coloca dentro do hambúrguer, vai lá e come. Nota 10 pra esse pós-crédito, Alisson. Eu não sei nem o que falar. E a gente só se olhou e falou assim, não é possível. E assim vamos encerrar o nosso episódio. Não é possível. Vamos encerrar o nosso episódio com essa cena pós-crédito. Ai, tu acredita que a minha mãe tá aqui na porta e falou assim, ela tá com o chinelo na mão. E ela escutou, falando de barata, ela veio pra matar a barata. Não é uma barata de verdade, mãe. Sinto lhe dizer. A barata andando em cima da mesa. Uma barata cinematográfica. Ela achou que a barata tava andando em cima da mesa, ela escutou falando. Não é agora que você vai matar uma barata em cima da mesa. Mas, tipo assim, é muito... A hora que passou a barata em cima da mesa, eu falei, não é possível. E daí terminou, e daí a gente não sabia nem o que fazer nela, a gente só ficava assim. É sério que é isso, gente? Que tristeza. Alisson, isso aqui vai ficar na história. O último pós-crédito desse universo da DC ser o cara enfiando uma barata dentro do hambúrguer. Ai, me poupe. Você já pensou se essa cena pós-crédito mostra, sei lá, aquele multiverso que aparece em The Flash, que são aqueles globos, né? De alguma forma mostra aqueles globos assim, e daí foca assim em um deles, assim, aparece o rosto do novo Superman, assim, e acaba. Só isso, tava bom. Alisson, era nesse naipe que eu tava esperando. Aí o que a gente recebe? O Orm comendo uma barata com hambúrguer. Me diga se isso não é tipo um tapa na cara da gente. Me diga. É coisa da gente ficar bobo. Gente, mas é isso. A gente só vai fazer um papinho rapidinho. Só vou falar uma coisa. A gente falou sobre várias coisas ruins que o filme tem, mas a gente também falou de várias coisas boas. Eu acho que tanto eu como o Alisson, a gente recomenda que você assista no cinema. Né, Alisson? Parece que aqui Vão ouvindo a Raquel aí que eu preciso fechar as janelas que começou a chover forte. A gente... Nossa, parece que a gente falou várias coisas e que o filme não é bom. Ele é um filme bom, mas se você vai esperando que adapte tantas coisas das HQs, que seja um filme que tem um peso enorme, que não começa, que não termina da mesma forma que começou, aí realmente você vai sair um pouco decepcionado, assim como a gente saiu. Mas ele não deixa de ser um filme bom, em várias partes, bem genérico, assim. Tem algumas cenas, como a das baleias, a cena das lutas, que vale bastante a pena você assistir. Essa cena das baleias é bem pesada. Meu Deus do céu, não perde uma. Nós vamos fazer uma live, um episódio só com as piadas do Alisson, misericórdia. Mas assim, gente, é um filme bom. A gente tava numa expectativa aí de um filme 8,5 por aí. Infelizmente, não sei se chega a 8, sabe? Porque realmente era um filme com um potencial gigantesco para adaptar muitas coisas legais. Não deixa de ser um filme divertido.
Em alguns momentos ele força um pouco o lado cômico, né, Alisson? E em alguns momentos funciona. Quando é forçado, não funciona. Mas, assim, é um bom filme, bem melhor do que os últimos lançados pela DC. Tá pau a pau ali com o Flash. É um bom filme, acho que a gente recomenda, né, Alisson? A gente só saiu um pouco frustrado realmente por questão da adaptação. Olha, não precisava nem ter... Pra mim, claro, eu acho que dá um peso maior quando você perde alguém, você passar por todo aquele processo, perder alguém quando chega no final. Mas se eles tivessem adaptado a mão, de perder a mão do Aquaman, nossa, esse filme ia ser assim, sabe? Show. Ou uma participação especial de algum personagem da Liga da Justiça, sabe? Coisas que aconteceu lá em uma série não bem secundária, não acontece aqui. Então é coisa pra gente trazer mais pra frente também. Conforme for saindo mais informações, a gente vai trazer pra vocês. Vamos ver como é que o filme vai nas bilheterias. 3 dias que o filme foi lançado, tá bem nas bilheterias, assim, não tá aquele estouro, mas também não tá aquele fracasso. Daqui a algum tempinho a gente pode trazer alguns números para vocês, vamos ver como é que ele vai se sair. Mas a gente espera que dê tudo certo. Agora é aguardar até 2025. Ano que vem tem o filme do Coringa, mas daí não é dentro do universo da DC, né? É outro selo. Mas é o filme que a gente vai ter ano que vem da DC, é o Coringa. E tem que aguardar até chegar 2025 agora pra gente saber, né, Alisson? Como é que vai ser esse novo universo que a gente espera e que dê tudo certo. Vou deixar você terminar aí só pra gente falar o papinho rapidinho. Feliz Natal. É isso. É isso, É Alisson. isso, Concorda né? comigo? É isso, Concorda, porque, né? assim, agora a gente vai ter que aguardar, né? Não, como a gente falou, esse universo, ele não teve uma finalização. Não teve. Assim, ele simplesmente vai ser uma nova dimensão, né? Então, assim, a gente sabe que o multiverso é exatamente isso. São várias dimensões, várias terras em várias dimensões diferentes, e cada uma tem a sua realidade. Então, Exato. assim, o lance foi esse universo da DC, ele acabou porque não vai ter mais produções de filmes. Exato. Mas dentro da lore, né? Vamos imaginar, dentro do universo, ele continua, aqueles Sim, personagens continuam existindo lá dentro daquele universo. E agora o foco vai ser o universo principal, vai ser outro, né? Que vai ser esse Exato. universo que inicia-se com o Superman Legacy, né? Então vamos ver o que é que vai acontecer, né? Ainda não podemos ainda dizer, né? Com certeza a parte comercial do filme. O que a gente tem de notícias é que está indo bem, né? No Brasil ele teve uma abertura melhor do que o primeiro Aquaman, já é um ponto positivo. Claro que assim, a gente sabe que quando o filme às vezes tem uma expectativa muito alta, mas também quebra muita expectativa, lá para a segunda, terceira semana a queda acaba sendo muito grande. Então a gente não sabe, né? Vamos aguardar aí para ver quanto que o filme vai render financeiramente e tal, que isso tudo é muito importante. Exato. E vamos ver aí, agora o negócio é esperar por Superman Legacy, né? Que espera. Gente, então assim, não assista o pós-crédito se não querem passar raiva, tá? O resto do filme a gente recomenda, só não vão com expectativas muito altas. Essa foi a nossa crítica de Aquaman. E agora, Alisson, só pra gente trazer algumas notícias bem rapidinhas do nosso papinho, inclusive nas próximas semanas a gente traz como que tá a questão da bilheteria e crítica de Aquaman, tá? Tá muito no início, então ainda, tipo, a crítica tá, né, tá oscilando, bilheteria também não tem nada muito oficial, então a gente vai esperar números melhores para trazer para vocês. Teve uma notícia aqui que o Alisson me mandou essa semana pra gente falar aqui no papinho rapidinho. James Gunn confirma que série Arkham vai ser do DCU e terá produção de Matt Reeves. E aí, Alisson, o que você achou dessa notícia? Então, eu até ia comentar que essa precisava de uma análise um pouco mais profunda, né? Mas bem rapidinho, assim, a gente ficou igual o filme do Aquaman, bem profundo. Bem profundo. Mas, assim, ficamos preocupados. Eu acho bem complicado. Porque, assim, o universo compartilhado, ele funciona quando ele é bem estruturado. Tanto que nós estamos vendo que a própria Marvel, né, famosíssima por ter um universo compartilhado coerente, coeso, tá sofrendo. Né, tá sofrendo muito depois que expandiu demais.
Então, assim, ó, demais é complicado. Então, tem que ser, eu acho muito legal ter os filmes conectados, muito legal ter né? Agora, quando expande demais, fica difícil manter a coerência, manter a coesão. Isso foi, inclusive, um dos grandes calcanhares de Aquiles aí do Exato, universo da DC. Não exato. ter coesão, não ter coerência. E olha que eles estavam trabalhando só com alguns filmes. Então, imagina querer expandir demais esse negócio, colocar série, colocar jogo, colocar tudo dentro do mesmo universo. Não acho uma boa ideia Não. e eu acho que pode dar ruim isso aí. Ou É, eles fazem um universo compartilhado que não é tão compartilhado assim, que vai ter ali o jogo, mas depois não vai conectar com nada, ou eles conectam tudo. E conectar tudo é muito complicado porque o telespectador não acompanha tudo. Então, sei lá, cara. eu acho que a chave do sucesso do novo universo da DC é se manter somente nos filmes, que foi onde a Marvel decaiu nos últimos anos, querendo ou não. Ai, porque não. É um universo só, então quando começou as séries e começou a ter a relação com os filmes, já perdeu totalmente, sabe? Não é todo mundo que vai acompanhar os filmes, até quem vai no cinema assistia porque provavelmente assistiu os outros. Agora, lançar 4, 5 séries por ano, Alisson, não tem como, entende? E a maioria influencia diretamente no cinema. Então, assim, foi onde a Marvel acabou se perdendo, sabe? E se a DC começar com isso já no novo universo, olha, sinto muito em dizer, Não, tem que se mas e manter olha só, somente nos filmes. a Marvel passou anos construindo um universo coeso e Exato. ainda assim se perdeu quando expandiu demais. A DC ainda não tem um universo Não tem. coeso e já Não vai tem. começar perdida. Não pode arriscar, sabe? Tem que primeiro, olha, passeando, só fazendo filme. Depois pensa nisso, Olha, eu entendeu? até acho, assim, tomara que eu esteja errado, mas assim, Uhum. eu achei sensacional, achei assim, o elenco de Superman Legacy para mim Nossa, tá sensacional, mas eu ainda acho que é muito personagem. é E muito personagem. tenho a impressão de que, embora eu tenha gostado muito da escalação do elenco, eu ainda tenho a impressão de que já vai começar meio bagunçado, porque não vai dar conta Desenvolver todos. de colocar, assim, de trabalhar bem os personagens. O Mas vamos filme ver, vai. né? Vamos ver. Vamos ver, a gente traz mais. O filme vai ter que ter umas 3 horas com a quantidade de personagem que tem, se quiser minimamente desenvolver um pouquinho cada um. Última. Não, eu acho que ele Hum, até não vai desenvolver. Pelo que o James Gunn falou, realmente o foco vai ser o Superman. Só é que muito a questão é a personagem. seguinte: por mais que não desenvolva, vai ter que explicar por que estão ali. Vai Ah, ter. vai aparecer a Mulher Gavião. Não precisa desenvolver a Mulher Minimamente Gavião, vai mas ter que ter uma explicação, Alisson, o que ela tá entende? fazendo ali? Ah, vai ter o Lanterna Verde, sei lá. O que ele tá fazendo? Como que O ele tá ali? De onde universo, você veio? Vai ter que ter ele, uma, né? ele não pode começar perdido, então eles vão ter que tirar um tempo para desenvolver esse personagem. Esse que é o negócio. Primeiro filme, entendeu? Já pensou chegar o primeiro filme? Opa, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Então, é o primeiro filme, o filme que eles têm que desenvolver os personagens. E por mais que a gente tenha gostado do elenco, ainda é muito personagem, E eu vou falar né? uma coisa para você que eu não gosto. Hum. Não curto muito essa lógica que toda vez eles falam a mesma coisa. Ah, vai ser um Superman novato. Ah, Ah, vai ser um Superman início de carreira. Cansou disso já. deu, né? Smallville já trabalhou 10 anos um Superman início de carreira. Pelo Deu, amor de né? Deus. Dá uma Aí o guardadinha. Homem de Vamos Aço, falar Superman menos. início de carreira. Ah, Superman início de carreira. Não funciona. Ó, uma prova disso. Superman e Lois. A série Superman e Lois. Uhum, Não, esquece esse negócio de Superman nesse carreira. Não, o nosso Superman aqui vai ser um Superman velho, barbudo, ele tem até barba lá. uhum. Cara, é uma das melhores produções de Superman que foi Vou feita voltar a nos últimos assistir, tempos. inclusive. Tô ansiosa, vou voltar a assistir. Né? Eu acho Então, que eles estão assim, falando demais, Alisson. Sabe? Segura pra hora. Faz a gente ficar ansioso um pouco. A gente já tá ansioso. Mas segura essas coisas. Não fica falando pra não, depois e chegar aí e ser assim, outra ó, eu coisa. acho, eu tenho outra coisa. Eu acho que em um universo com tantos personagens como o James Gunn tá colocando, Superman já tem que ser o Superman, cara. Superman, Exato. início de carreira, já existindo Mulher Gavião, existindo toda essa galera aí, não dá certo, cara. O Superman, ele é a referência. Enquanto a DC não entender que o Superman é o Capitão América do universo da DC, Exato. não vai rolar. O Superman, ele é a referência. Ele tem que ser o cara experiente, ele não é início de carreira. Superman e início de carreira não combinam esses dois conceitos.
Ele tem que ser o cara que tá ali para ser a referência do universo. E aí eles ficam com esse lance de, Superman início de carreira, Superman início de carreira. Não rola, entendeu? Não, não Não rola. rola. Mas, Mas vamos gente, já ver, que a né? gente trouxe uma informação da DC, vamos trazer uma da Marvel, que impactou bastante essa semana, porque é uma questão que, assim, vai reverberar mais lá pra frente, sabe? Aqui, ó. Jonathan Majors é considerado culpado de acusações de agressão e assédio. Então, já estava rolando isso desde o início do ano, ali depois que saiu Homem-Formiga Quantumania. E a gente sabe que o Jonathan Majors é o ator que interpreta o Kang, né? Que ia ser o grande vilão depois do Thanos. E que ia ter aí o Vingadores Dinastia Kang. Então, assim, pegou meio de surpresa essa questão. A gente já sabia que ele estava passando por esse processo. Mas entre semana passada e essa realmente saiu e realmente está demitido da Marvel, tá, gente? Confirmadíssimo que ele está demitido da Marvel. Então, assim, ou eles vão deixar totalmente o Kang de lado, que é o que mais está ganhando notoriedade, que seria essa opção, de realmente fingir que não colocaram o Kang e colocar outro vilão, ou trocar de ator, que eu acho que seria o mais fácil a se fazer, né? Porque assim, Alisson, o Kang está em Loki, entende? O Kang teve o filme ali do Homem-Formiga. Eu acho que você jogar isso fora, por mais que o primeiro filme ali da fase 5 não tenha ido muito bem nas críticas, não é o lado certo assim, sabe? Eu acho que troca o ator, então, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que vai demorar um pouco pra gente saber, sabe? Mas provavelmente os planos vão ser mudados. Saiu até aqui que não vai ser mais Vingadores, a Dinastia de Kang, vai ser Vingadores 5. Então vamos ver. É uma informação bem importante que vai mudar bastante daqui em diante na Marvel. E tem algumas recomendações para fazer aqui para vocês. Barbie chegou na HBO Max. Tá, já assisti de novo. Indiana Jones e o Chamado do Destino no Disney Plus, que era um filme que eu e o Alisson estávamos esperando sair do cinema para chegar no streaming, e chegou, então eu também vou conferir. E uma última coisa, Alisson, prometo que é a última. Falando de DC, chegou na Netflix o filme de Zack Snyder, Rebel Moon. E que tá sendo uma chacota. E eu tô muito ansiosa para assistir, porque tá todo mundo dando nota baixa para esse filme. E assim, é uma ação, aventura. Gostei do trailer, né? Ele veio ali pro Brasil agora, semana retrasada, fez churrasco, fez picanha na CCXP. Fizeram uma baita de uma propaganda em volta de Rebel Moon. Parte 1, o parte 2 sai em março, se eu não me engano. E é Zack Snyder, né? Então, assim, eu quero conferir para ver como é que tá esse homem aí fora da DC, como é que ele vai. E pode ser que depois que a gente assista aí também a gente traga um pouquinho para vocês no papinho do que a gente achou. Estou com as expectativas baixas depois do que saiu aí, mas ainda assim quero conferir os maneirismos que a gente já tanto conhece do Zack Snyder. Isso, Alisson. É isso aí. Isso aí, gente. Acabamos o episódio. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like aqui no YouTube e Instagram, cine.cast. Isso aí, gente. Cine.cast, Isso sigam-nos, mandem suas impressões Isso. e vamos lá. Vamos em frente. Tchau, Até mais, gente. galera. Obrigada. Valeu, até mais.